Volta aqui com o empreendedor do interior, depois de algumas semanas pausados aí por conta dos eventos, por conta das coisas que a gente precisou fazer. A gente deu uma pausa, uma pequena pausa. O da Roseli continuou, mas do empreendedor do interior teve que repaginar algumas coisas, né? O que é natural, por isso que a gente faz agora a cada 15 dias, para que a gente tenha tempo de ter um programa melhor, uma qualidade melhor, e também ter tempo da divulgação. Então a gente sempre conversa com o convidado antes de vir, a gente quer ter tempo para divulgação antes de começar realmente trazer o convidado aqui. Então a gente gosta bastante desse tempo para a gente ter um programa com melhor qualidade, que é bom para o convidado e que é bom para quem está em casa assistindo. E hoje eu estou aqui com alguém que lá no começo, quando eu tive a ideia de fazer o podcast, foi uma das primeiras pessoas que eu conversei, né? Que é o Paulo Martins, né? O Paulo da Brothers Garage, que é uma estética automotiva aqui de Nazaré Paulista, mas ele tem uma história um pouco longa aí já no empreendedor no interior, sendo empreendedor no interior, né? Mesmo com a pouca idade. Boa noite, Paulo, seja bem-vindo, viu? Boa noite a todos. Hum. Cara, é uma honra estar aqui Sim, hoje presente. sim, E realmente eu vim pra cá com 9 anos de idade sim, e desde então, assim, quando a gente é criança, a gente não pensa muito nessa questão, né? sim, Mas como eu vim de família simples e sempre buscando e almejando coisas maiores na vida, sim. aí quando eu fiz aí meus 17, eu já comecei a empreender, né? Comecei a ir Tá. mais pra esse caminho. É bem jovem, né? E já começou jovem também, né? Começou já nesse caminho jovem, É, né? Então, o Paulo tem bastante coisa para compartilhar com a gente, das experiências que ele passou como funcionário, como empreendedor, né? Como empreendedor que abriu mão de um dos negócios, né? Que acabou encerrando as atividades. Então, tem bastante experiência para poder compartilhar com a gente. E eu tenho dois recados aqui para falar para vocês, né? Primeiro sobre a Filtratemp. Então, se você tem uma piscina e precisa de cuidados na sua piscina ou sistemas de aquecimento, você pode contar com a Filtratemp. São técnicos especializados com mais de 10 anos no mercado, prontos para atuar na sua piscina comercial ou residencial, e principalmente com sistemas de aquecimento. Então, está chegando a alta temporada, antecipe seus atendimentos lá com a Filtratemp e tem aí na tela o contato da Filtratemp. O próximo do registro de marcas. Então, só é dono quem registra. Então, se você tem uma empresa e quer garantir que sua marca esteja segura no mercado, então você deve entrar em contato com a Ercom Marcas. Eu estou sem ler aqui, Diego, eu estou fazendo de cabeça. E a Ercom Marcas faz uma pesquisa de viabilidade, avalia se é possível registrar sua marca com condições muito atrativas, principalmente para quem é pessoa física ou MEI. É isso aí, Diego. Então, recados dados. Quem estiver acompanhando a gente, dê um retorno referente ao som, se está adequado, se está ouvindo bem, né? E dessa vez eu tenho um roteiro, Diego, do Aircon e da Filtratemp, não está aqui, né? E aí eu tive que fazer de cabeça. Mas é isso aí. Então vamos lá. Vamos começar contando um pouco da história do Paulo. Você mesmo citou que veio para cá com 9 anos de idade, né? isso. E você tinha memória de São Paulo? Você tem memórias da onde você morava? Cara, eu tenho. Tem? Na verdade, assim, por eu vim de uma comunidade ali de Guarulhos, né? Sim, Era uma favela. sim, E assim, eu lembro exatamente da infância que eu tive, das brincadeiras que eu tive. sim, Coisa que eu acredito que hoje ainda, querendo ou não, faz um pouco de falta, porque a gente sim, não vê mais essa mesma realidade, né? sim, Aí não a questão da realidade, né, vamos se dizer, às vezes financeira, mas mais pela realidade da gente ser uma criança e poder aproveitar e poder sim. curtir a vida e Abrir o tampão do dedo, ficar nossa, quantas vezes, cara, jogando bola. quantas vezes. Chegava em casa, era perna quebrada, É. vixe, era doideira, cara. Nossa, eu lembro. De Tinha que você verdade. quebrava bastante também, né, Diego? Eu lembro bastante disso. Teve uma vez que meus pais trancaram minha bicicleta porque eu tava só me quebrando, pulando rampa. Você imagina, eu morava numa descidona aqui, ó. Sim, Descidona mesmo, de asfalto mesmo. sim. E aí, os amigos vizinhos, a gente fazia carrinho de rolimã. A gente não sabia fazer o freio, né? A gente só sabia fazer o carrinho. É, Imagina. Era só loucura, cara. nossa, eu também. Chegava.
morava numa rua de terra, aí quando asfaltou, nossa, aí segura, viu? Os moleques Exatamente. se matavam, fazia carretão, assim, né? Juntavam um no outro. Era Nossa, loucura, mas é, é gostoso de lembrar porque a gente vê que, pô, foi uma infância gostosa, né? Foi, sim, graças a Deus, estamos vivos, né? sim. Mas mas foi gostoso. E a gente tinha que ser muito criativo também. Se pensar, a gente era obrigado você queria brincar com Inventar, né? inventar, tinha que Exato. inventar muito, né? Não tinha muito assim como ficar comprando brinquedo, então a É, gente, mano, criava as brincadeiras, criava brinquedo, sim. era bem isso mesmo. Tinha uma. A gente era obrigado ali a inventar, a sair daquele. Queria brincar, queria se divertir e ia inventando as Exato, coisas, né? exatamente. Exatamente. E aí, quando você veio pra cá, né? Você ficava mais livre ou era a mesma coisa de São Paulo? Você ficava mais na rua, brincava mais? Quando eu vim, na verdade, eu acabei não querendo tanto vir, porque assim, Você para imagina, uma tinha criança seus é amigos, difícil, né? exatamente, você sair de um local que você já tem né, Sim. um convívio. Mas assim, como sempre, eu sempre me adaptei muito rápido, então eu vim pra cá mesmo sem a minha vontade, mas rápido eu já me adaptei, já criei amizades, já fui, né? Sim. Mas assim, eu fiquei aqui bem livre também, assim, na questão de, meu, o que eu podia fazer, assim, que tava ao meu alcance, andar de cavalo e É. sem sela mesmo, era aquelas loucuras que você saía arrastado no pasto com os cavalos. E meu pai um dia ele deu um buguinho, eu lembro até hoje. Um buguinho, cara, esse buguinho ficava mais arrumando do que eu andando nele. Mas sempre que eu pegava pra andar, eu capotava. Era sempre, Nossa, sempre. cara. Era doideira, cara. Você Pensando não se numa machucava criança. grave? Nunca se machucou grave assim? Já, pô, Já. já me machuquei. Assim, desde criança até hoje eu já quebrei minhas duas pernas e meus dois braços. Nossa, parece você, Diego. Doideira, cara. Graças a Deus eu não tenho dor em nada, sabe? Sim, Mas eu quebrei quando eu era criança mesmo, porque, sim. vamos pôr assim que eu não tinha limite, né? Minha mãe falava pra mim, eu não tinha limite, cara. Eu era doido mesmo. Caraca, que Mas legal. era gostoso, eu sempre gostei desde criança da adrenalina, né? Sim, Sempre. Tudo que dá essa sensação de êxtase, que libera dopamina, eu sim. acho. Eu gosto, sabe? Me atrai, então. E aí você tava buscando a aventura ali, sempre que É, como é saía. criança, não é muito racional nessa questão de, tipo assim, até onde vai matar, tá ligado? Só vai, tá ligado? Hoje, O limite lógico, da já aventura e o risco de morte. não tem, tá ligado? É bem isso mesmo. Era desse jeito. Que legal. E essa parte, então, você. Que eu entendo exatamente o que você fala. Eu não cheguei a me mudar quando era criança, mas você já tem aquele pessoal do seu convívio, a escola, tudo, e mudar isso para criança, você vai resistir sempre, né? Você não vai querer sair daquele É lugar, né? ruim. E aí você começou a sua carreira trabalhando normal, trabalhando em empresa. Como que foi a sua primeira atividade, assim, pra você pegar seus troquinhos, as primeiras sua atividade comercial? Cara, quando eu comecei na minha vida de CLT, eu comecei como jovem aprendiz. Eu tinha Ah, dos que meus legal. 15 para os meus 16 anos. Sim. Trabalhei numa perfumaria bem conhecida lá em Atibaia, fiquei durante quase 6 anos trabalhando nela. Caramba, que legal. E aí eu consegui me destacar bem lá. E Sim. quando eu saí de lá, eu era líder e eu liderava 8 pessoas na logística, Caramba. mesmo sendo muito novo. Então, mas porque assim, eu sempre tive uma pessoa muito importante do meu lado que é me guiando, que é meu pai. Sim. Então, ele sempre me mostrou muito qual é o caminho que eu tenho que ir para poder não errar. Mas, tipo assim, errar Sim. é humano, Sim. acontece. Mas Tem aonde a uma gente tem parte menos ali que você não aprende, possibilidade. né? Você tem que aprender sozinho, né? Exato, que aí É. não tem jeito porque quem tá vivendo é nós, né? Sim. Sim. Opa, desculpa. O celular ouvindo a gente, Tá bem igual isso mesmo. acontece. É a Síria aqui. Sim. E aí? Mas é isso, então, tipo assim, eu tinha dos meus 15 para meus 16 nessa perfumaria, adquiri muita experiência lá, Sim. e eu sempre gostei muito de me comunicar, então desde lá, eu lembro que o dono de lá, o seu Milton, ele me deu um livro do Sim. Sérgio Cortella, que foi o meu primeiro livro que eu peguei pra ler de verdade. E Sem ser aí, o que tinha figura, tudo que quando era criança, você. sem Ali ser, exatamente, sem ser. sem Tipo, imagem, você dava um livro de eco, né? conteúdo mesmo, assim, sabe? Sem, Sim. assim, historinha e tal. Livro de conteúdo pra tentar, tipo assim, a gente melhorar como pessoa mesmo, né? Sim. E aí foi um livro muito bom, que eu li, E você gostei, não resistiu assim, comecei. não, pra ler, assim? Você gostou já no começo? Quando ele me deu, na verdade, eu não li. Esse Sim. livro ficou guardado durante um tempo. E Sim. depois eu fui pegar ele pra ler. Porque na Sim. época eu também eu não gostava muito de leitura, né? Então É. eu fui me desenvolvendo, fui aprendendo, fui errando bastante. Mas desde sempre, eu sempre gostei de trabalhar. Sempre. Então, assim, Sim. eu gosto de. Aonde eu entrar pra fazer alguma coisa, eu quero me destacar. Essa é a minha Sim. intenção.
Fazer o melhor possível ali, né? Exato. Uhum. Eu acho que isso é uma. Eu sempre repito essa frase que eu ouvi de um consultor de empresas, que era o Valdes Luiz Ludwig. Ele falava que o jogador em início de carreira não faz gol contra, porque ganha pouco, né? O cara vai atrás, corre, e aí ele aparece, né? Alguém vai ver ele, né? Sim, Agora, se ele fizesse gol contra porque ganha pouco, nunca vai se destacar. E ao mesmo tempo você correu, se destacou, se matou, não foi reconhecido, aí pega suas coisinhas e vai embora, né? Vai seguir sim, seu rumo também, porque a gente, você com a sua experiência, você sabe que chega uma hora ali que você tá naquele limite, você não vai passar daquilo, né? sim. E, e aí vale a pena você pegar o seu caminho e ir atrás de coisa melhor, né? Então, É, é foi o que natural, aconteceu. né? Só que eu percebo muito, Paulo, o pessoal é muito ansioso hoje, assim, né? Quer uma promoção, alguma coisa assim, antes de realmente fazer igual você falou, né? De De, mostrar que de merece, mostrar né? que merece, de se dedicar, né? E ir atrás mesmo, né? E aí você ficou nesse trabalho durante um tempo e foi seguindo a carreira CLT, né? Isso, Isso. fiquei durante aí uns 5, quase 6 anos. E aí depois que eu saí dessa empresa, eu fiquei mais ou menos aí uns 6 meses, né? Que é o tempo que eu fiquei de seguro. Certo. Fiquei esse tempo e depois eu já arrumei outro emprego numa empresa aqui da cidade mesmo. Que E legal. aí fiquei 2 anos e meio nessa empresa. Mas os dois motivos por eu ter escolhido sair, nas duas Sim, empresas eu escolhi, porque, cara, exatamente o que você falou. A gente chega num certo nível que a gente, pô, a gente sabe que a gente merece mais. Aí a gente só precisa ter sim, pessoas que vê a gente com esse olhar, com esse valor. sim, E aí, quando a gente tá depois de um determinado tempo mostrando e não é reconhecido, aí chega uma sim, hora que a gente olha e fala, mano, aqui não é meu lugar. Então, sim, que nem eu já vi algumas vezes uma foto que eu acho muito interessante essa foto. É uma Lamborghini de uma das mais caras que existe numa garagem assim, toda empoeirada, toda zoada. E aí sim, é aquela questão. Às vezes você pode valer o mais, sabe assim, você pode ser o que mais vale no mundo. sim, Mas se você não estiver no lugar certo, você não tem valor. sim, com Entende? Então, certeza. pensando dessa forma, foi onde eu escolhi. Eu falei, meu, cheguei num certo limite, aí eu chegava no meu gestor e falava, cara, vocês estão me perdendo. Sim, Vocês sabem do que eu sou capaz, vocês sabem o que eu entrego, mas ó, vocês estão me perdendo. sim. E aí ia É, ficando por isso e. é importante que você já tinha, que nem você falou, já mostrou o seu trabalho ali, né? Então, ou seja, estava na hora realmente Exatamente. de buscar novos caminhos, né? Sim. Bater voos maiores, né? Tem um pessoal bem legal aqui acompanhando, né? Um deles é o Rafael Freitas, que está acompanhando aqui o nosso programa. E estão assistindo, mais gente está assistindo pelo Instagram. Gente, se vocês quiserem comentar, tá? Se vocês quiserem comentar aqui no Instagram ou no Facebook, pode comentar que a gente lê as perguntas. Não Boa. que falte assunto, viu? Porque eu tenho muita coisa aqui para falar com o Paulo, mas pode mandar aqui que a gente vai respondendo na medida do possível, né? É, inclusive aqui no Facebook, a Marli Almeida está acompanhando a gente. O Tula Moraes, que é um patrimônio de Nazaré Paulista, e o Fernando, meu sócio, também está acompanhando aqui através do Facebook. Então, fique à vontade, pode mandar questionamentos que eu faço as perguntas aqui para o Paulo, tá? Aí, durante seu trabalho de CLT, você já tinha uma ideia empreendedora, você já tinha aquela pulga ali do empreendedorismo já estava mordendo você, né? E o que que você inventou nos seus 17 anos que você começou a se mexer para o empreendedorismo? Ó, eu com meus 17 foi quando eu decidi abrir a minha urgência, né? O que Ah, que é a sim. urgência, né? É quando a gente tem uma agência, mas é só nós que faz tudo, né? Então, cara, eu estudei designer, eu estudei edição de vídeo, eu estudei copywriter, eu estudei, sabe, tudo que era relevante, tráfego pago, Sim, social media, enfim. Eu estudei todas as áreas que precisava de uma agência e sim, comecei a oferecer esses serviços para outros comércios. sim. Então, criação de landing page, criação de site, aí eu fui oferecendo Caramba. esses serviços. E aí eu comecei a ter uma clientela, né? Só que aí, como era só eu, Sim, começou a ficar meio difícil de ter todo o controle, né? sim, E na época eu não tinha a visão de trabalhar com CRM. Eu nem sabia o que era isso, nem sabia que existia, né? Então sim, era tipo assim, era tudo novidade, era tudo Excel, era tudo os blocos de nota, então sim, ficava complicado depois de 3, 4 clientes ali. Já começava a sim. ficar meio complicado. Que nem eu acho muito importante a gestão exatamente por isso, que a gente pode ganhar dinheiro, mas se nós não tiver uma boa gestão, nós não consegue escalar.
E aí não adianta nada, né? Ganhar dinheiro e ficar patinando, né? Eu acho que isso que me dá mais trabalho, né? Então, ou seja, às Dá vezes mais dá trabalho, mais irmão. trabalho você Você fica trabalhar até. como empreendedor na sua atividade e só empatando assim, não vale a pena, né? Não vale a pena. Então, Entendeu? é, Tipo assim, lógico, dinheiro de começo de carreira para qualquer comércio, eu acredito nisso, porque eu aprendi dessa forma. Tem que voltar pro negócio. sim, Então você ganhou o seu lucro, sim, reinvestir no negócio, reinvestir no negócio. Porque aí a gente consegue fazer o negócio ir crescendo, né? sim, claro. E Você senão a vai. gente não sai do lugar, né? E aí você já teve os primeiros problemas ali, né? De você é, conseguir escalar, que nem você citou, e a própria organização, né? Porque eu acho que a dificuldade da agência, que nem você falou, quando é uma pessoa só, é porque algumas coisas precisam de muita dedicação, né? Que nem o tráfego pago, você tem que olhar minuciosamente, muita coisa, e fazendo copy, fazendo Exatamente. arte, fazendo coisa, aí é realmente Cara, é complicado. muita coisa, de verdade. Você imagina a cabeça do ser humano, como é que não Sim. ficava? E aí, como que essa parte você foi tocando junto com o seu trabalho? Fui tocando junto com a empresa que eu trabalhava. Sim, Aí, depois de um certo tempo que eu saí, eu continuei tocando, né? certo. Mas aí é aquela visão também, né? Isso é meio, pô, adolescente. Eu saí da empresa, né? Os caras fizeram um acordo lá, peguei uma grana e tal. Aí eu falei, meu, tô com um dinheirinho, então eu não vou ficar mais tão focado agora aqui nesse trabalho todo. Eu vou dar uma aproveitada, vou dar uma curtida, né? Sim, E aí eu fiquei um tempinho de boa, sem pensar muito em trabalho e sim, mas aproveitando um pouco. E aí legal. depois voltei. Aí voltei nas atividades, eu sozinho de novo, só que assim, eu comecei a tentar enxergar de uma forma diferente, buscando conhecimento em livros, né? Um dos livros que eu gosto muito, Sim, Quem Pensa Enriquece, do Napoleon Hill. sim, Cara, é muito um bom. livro muito bom. E é um livro que ele me mostrou um ponto que eu achei importante, que é a questão da gente conseguir delegar, né? A gente saber delegar de forma que fique natural, de forma que não fique você sendo chato mandando nas pessoas. Autoritário, assim, né? É. E, meu, a gente precisa mesmo aprender isso da melhor forma, né? Porque a gente depende de pessoas, Sim, entende? Então, quando eu comecei a entender que pessoas eram importantes pra mim e pra tudo que eu tenho vontade de construir, né? A questão de olhar para as pessoas com mais valor aumentou. Então, sim, esse livro ele foi muito importante para eu conseguir dar uma escalada, uma melhorada. Aí eu comecei a colocar algumas pessoas para me ajudar dentro sim. da agência, né? E eu peguei uma social media, que também a minha prima faz parte da minha família. Legal. E aí depois eu arrumei um gestor também para poder ser a parte que cuida do tráfego, né? Então Sim. assim, aí a gente foi organizando, mas demorou, cara. E uma coisa que eu sempre pergunto para quem senta aqui, como que era delegar para você? Porque é uma coisa bem ruim, né? No sentido de, por exemplo, eu sou muito criterioso, até a fonte que eu uso aqui é de um jeito específico. Como foi para você passar para alguém e ele não fizer exatamente do jeito que você falou, né? Cara, Porque é delegar, difícil. né, você dá autonomia pro cara resolver o problema ali, né? Mas E muitas vezes a visão não bate, né? exatamente. É, assim, é difícil, não vou negar, é difícil. Mas assim, quando a gente tem uma comunicação que fica mais clara para quem a gente tá delegando, aí a pessoa ela consegue entender de forma mais fácil Sim, e, lógico, eu não sou o tipo de pessoa que eu vou falar pra assim, algum colaborador meu, ó, eu quero que você faça exatamente dessa forma. sim, Primeiro eu mostro como eu faço. Ó, sim, se eu for te delegar alguma coisa, você vai primeiro ver eu fazendo, e eu vou falar assim, ó, Eric, observa bem como eu faço. sim, E aí você vai depois executar da forma que você viu fazendo. Aí quando você pegou a manha do jeito que eu faço, você vai desenvolver a sua técnica. Só que o sim. que tem que ser entregável pra mim é aquilo que eu fiz e você viu fazendo. É o principal ali, tem que ser É ali, o né? entregável. Sim, Aí, meu, você pode elaborar uma forma mais eficaz que a minha, melhor que a minha. Você sim, pode, você tem essa autonomia, mas o que eu preciso é aquilo e tem que ser aquilo, você tá entendendo? sim, Eu não sou tão criterioso na questão de, tem que ser exatamente assim sim. e desse jeitinho, não. Eu preciso disso. Certo. Consegue me entregar isso? Aí você vai tentar entregar, lógico. Aconteceu muitas vezes de ter que, por exemplo, na agência de voltar conteúdo e, meu, aí vinha Sim. um conteúdo e eu, pô, fica difícil você falar assim, pô, ficou, né, Ficou muito ruim. tá ligado? É ruim, né, de você, pô, mano, ficou ruim demais. Aí você olha assim e você fala, meu, dá pra melhorar. Sim. Tenta acertar aqui, dar uma ajustada ali. Aí a pessoa manda outro pior. Aí você fala, putz, mano, É.
não é isso, a ideia não é essa, tá ligado? Volta Vou do ter que zero. mostrar de novo a referência, Exatamente. né? Então acontece muito. E isso daí é Sim, uma, assim, entre aspas, né? A gente tá perdendo tempo, mas não é uma perca de tempo, porque se a pessoa estiver interessada em aprender, pode demorar um pouco, mas ela aprende, sim. né? É, igual você falou, né? A pessoa pegando a sua ideia, aquele core ali, né? Aquele centro do que precisa ser entregue, como ela vai chegar naquele resultado, ela vai ter uma certa, Essa é a minha ideia, né? de não deixar nada assim, então, sabe, pô, tem que ser exatamente na minha linha. Não, mano, Sim. né? Você pode vir pela sua linha, mas o objetivo é chegar aqui. Então, vem pela sua linha, mas chega ali, porque é isso que eu preciso, entendeu? A gente vai um pouco mais para frente falar aqui da Brothers Garage, mas eu imagino que seja muito, pesa muito o que você está falando agora lá, né? Porque são um tipo de veículo, independente se seja caro ou não, é uma coisa delicada para fazer, né? Sim. E tem até a ordem certinho de você higienizar, de você lavar, de você fazer um monte de coisa. E, aí também pega muito o jeito da pessoa fazer, né? Da esquerda para a direita, coisas da direita para a esquerda. Tem uma parte que é importante que faz diferença. Né? E tem Sim. uma parte que não, que é o jeito da pessoa, né? Que nem você é canhoto, você pode fazer de um jeito, o cara é desse, pode fazer, É, começar de um outro lado, e aí você teve que se desapegar um pouquinho também desse seu jeito exato de fazer as coisas, né? no, assim, hoje ainda, ali, porque assim, a gente tá falando do marketing, da Sim, agência, aí é uma forma de lidar, né? sim, Aí com os brothers ali, com os BG, já é uma outra forma de lidar. sim, Eu não, assim, a forma de delegar, eu sou a mesma pessoa, então vai ser bem parecida. Mas aí, como a gente tá lidando ali diretamente com as pessoas, né? Geralmente com a agência é mais virtual, faço call e, né? Porque elas não é moram mais perto fácil de de mim. corrigir também, né? Se não for Agora publicado. ali já é uma coisa que a gente tem que estar mais em cima, a gente tem que prestar mais atenção, a gente tem. Porque a gente sabe como é querer cuidar de verdade, querer ter o zelo, querer satisfazer o cliente final. Eu sei Sim, disso e a minha intenção sempre vai ser essa. Agora, quando a gente contrata alguém para ajudar a gente, um colaborador, muitas vezes ele não tem essa visão, né? sim, Muitas vezes de verdade, não tem. Então, tipo assim, beleza, ele quer ganhar o dele e quer ajudar, e quer, pô, tá ali, quer trabalhar. sim, Tem a responsabilidade dele, acabou. Mas a questão de crescer junto, de realmente vestir a camisa, de falar, pô, mano, a gente tá com você e vamos fazer acontecer dessa forma, de querer realmente satisfazer os clientes também, entendeu? sim, Porque assim, pra mim o satisfazer o cliente é o principal. Se você sim, tem essa vontade, você já serve pra trabalhar comigo, por quê? Porque é o principal. O resto eu vou te mostrar, eu vou te ensinando, entendeu? Aí sim, você vai pegando a manha. Porque quando eu comecei também, a minha noção de limpeza e tudo era básica, cara. sim, Aí antes de eu abrir a empresa, eu fui muito a fundo, sabe? Eu fiquei sim, no intensivo. Só que até então, no teórico, né? sim, Aí depois eu peguei o carro da minha família ali e fui pro prático. sim, Fiz, todo mundo gostou. Falei, mano, então a gente tá pronto. sim. E já consegui inaugurar a empresa. Então, e o que você fala ali, você cuidar de um bem de uma pessoa é muito importante para ela, né? Aquele ali pode ser barato, pode ser caro, mas é algo muito importante para ela, né? Então você Sim, tem que falou, tem que ter um zelo, um cuidado especial para aquele item, né? Que às vezes é um carro caindo aos pedaços e que a pessoa é importante para ela, aquele carro, e você tem que cuidar bem, assim como se fosse um carro caro, né? Um carro. É, exato. é isso aí. A questão muitas vezes não é nem o valor, né, mano? Tipo, Sim, do carro. sim, É bom, tem. Aumenta a credibilidade da empresa? Aumenta, isso a gente não pode negar. sim. Mas a questão não é essa. A questão é, meu, se o carro chegou ali, então a pessoa tá confiando na gente. A Sim, gente não pode quebrar essa confiança, né? A gente não exatamente. sabe a outra pessoa, quem é a outra pessoa, a gente não Sim, sabe disso. É um cliente potencial que a minha intenção é sempre aumentar o LTV de todo cliente que entra. sim, Essa é a minha intenção. Lógico, não é 100%, né, eficaz, né, essa minha sim. intenção, porque a gente não consegue agradar todos os clientes. Mas eu buscando essa intenção, cara, é o que tá fazendo, graças a Deus, a gente se destacar. Tem uma frase que eu vi uma vez que era engraçado, que ele falava mais ou menos disso. Falou que se você chegar para uma empregada e falar assim, limpa essa casa o mais perfeito possível, eu quero o chão brilhando, essas coisas. Ela vai limpar o mais perfeito possível? Não vai, porque é humanamente impossível. Você pegar todos aqueles detalhes, todo, né, só se fosse uma higienização sanitária, digamos assim. É, Mas é melhor do que você falar, faz de qualquer jeito, né? Então, que nem você falou, você tem que colocar qualidade lá no topo, né, para fazer o melhor possível, né? isso, Então, exatamente. tem essa questão. Exato. É, deixa eu dar boa noite para quem está aqui acompanhando a gente.
A Posso Zilda pegar um tá com. pouquinho de água aqui? Fica à vontade, fica à Essa água é vontade. sua? Pode. Ô, Diego, pode trazer aqui pra mim a água gelada? Vai trazer uma gelada pra você? Boa, obrigado. Eu tô aqui com o Franklin, que tá acompanhando a gente aqui. Franklin, boa noite. O Franklin vai estar aqui na semana que vem, vai falar da escola de samba que tem em Nazaré Paulista, vai estar conversando com a Roseli. Obrigado por estar sempre acompanhando a gente, Franklin. É, tem a Suelen aqui que também está acompanhando a gente aqui no YouTube. A Sueli falou que o Paulo sempre teve uma percepção e habilidades voltadas à liderança. Aprendemos muito juntos, sucesso. É legal. Quem, desculpa, eu não ouvi. A Suelen. Mano. Ela foi a minha líder do meu primeiro emprego. Ah, caramba, que legal. Que legal. Ela é foda, de verdade. Eu aprendi muito com ela, viu? Nossa, ela tá. Obrigada por estar acompanhando a gente aqui. A Sandra também está acompanhando a gente no Instagram. Obrigado, Sandra. Preciso ir ver o seu novo local. E vamos lá. Aqui tem a Kelly, né? Tá falando assim que conhece o Paulinho desde criança. Ele e o Igor, o Renan brincavam muito lá no Moinho. Acredito que ele ainda mora lá. Sempre soube que ele ia longe desde criança. Muito inteligente. Sempre foi muito inteligente. Muito obrigado. A Rose Feliz também tá dando boa noite pra gente. E segue acompanhando a gente aqui no Facebook. Obrigado, Rose. Semana que vem a Rose vai estar lá no domingo, junto com a Feira do Produtor Rural, lá na corrida. Na corrida não, no Pedal na Mata, né, a volta ciclística que vai ter 12, 28 e 36, saindo do Moinho, né? Saindo lá da área lá do Paulo. Vai sair do Moinho? Eu nem tô sabendo. Vai sair lá do Instituto IP, né? Do lado de casa. Vai sair de lá e vai fazer 12, 36 e vai ter feirinha lá. Né? Vai ter a feirinha do Produtor Rural, né? Então, o Paulo é da corrida, viu, né? O Paulo não é do pedal, né? É pra corrida mesmo. Eu gosto. Então, e aí, vamos lá. E uma coisa que a gente, só voltando um pouco aqui na agência de marketing, você criou ainda durante a pandemia, né? Exatamente. Por que você teve esse estalo assim naquele período, né? Então, foi exatamente pelo fato de eu já não estar mais querendo viver a minha realidade financeira, eu tenho um emprego instável, mas eu queria mais, essa é a verdade. Sim. E aí, quando eu ia conversar com os líderes ou com os coordenadores que tinham pelo menos na minha percepção, tinham a capacidade de melhorar o meu salário, né? Sim. Muitas vezes, não, eu não consigo, tem que falar pro dono, tem que falar não sei o quê. Sim. Mas eu fiquei imaginando muito assim, como que eu posso achar uma outra fonte de renda para eu poder começar a ganhar uma grana também. Sempre fui da área da tecnologia, desde criança eu sempre fui muito intuitivo com celular, com rede social, essas coisas. E aí... só aí já foi contra a maré, né? Porque é mais difícil num local que nem esse, né? É muito mais fácil um trabalho operacional, né? Numa cidade do interior do que tecnologia. E eu vim pra cá no caso, e eu fiquei muito nesse mundo de área rural, e meu pai sempre teve criação de porco, tanto que ele é conhecido muito pelo Paulo dos Porcos. Sim. Né, que meu nome é Paulo também, então é o mesmo nome que o meu. E é o nome do meu pai. Também? Era o nome do meu pai. Então, tipo assim, ele veio com... A minha assinatura aqui é a assinatura dele, né? Paulo Aparecido. Olha que top. Quando ele faleceu, eu fiz a tatuagem do nome dele, né? Que da hora, legal. Aí que assim, ele já veio com a intenção de criar, né? Animais e tal, aí comprou gado, comprou cavalo, criação de porco, e galinha e um monte de bicho. Ele já veio com essa intenção. E aí eu fiquei muito familiarizado, né? Com esse mundo. Só que eu já vim de São Paulo com a mentalidade assim, né? Eu já tinha celular desde criança, então eu gostava muito, né? Eu lembro que o meu primeiro celular, cara, é aquele azulzinho da Nokia que você jogava. Era o melhor joguinho, aquele joguinho da cobrinha. Era o melhor. Eu tive isso também, né? Sabe, o azulzinho? Mano, aquele lá é relíquia. E eu sou dessa época, cara. Então, assim, aí depois eu vim progredindo. Eu sempre gostei de celular, cara. Era, tipo assim, pra mim era um item que eu tinha que ter, entendeu? Eu não ligava de ir pra escola de chinelo, mas eu tinha que ter meu celularzinho ali que eu gostava. Que você fala, você aproveitava dele, né? Você aproveitava o máximo que ele podia oferecer, né? No começo, como criança, não. Aí depois que eu fiquei adolescente dos meus 15 e 16, aí eu comecei já a imaginar formas de tentar ganhar uma grana com a tecnologia. E aí o meu primeiro meio de ganhar uma grana, pra você ter ideia, foi vendendo como afiliado, cara. Minha primeira forma que eu falei, pô, a internet dá dinheiro. Entendeu? Eu não tive uma persistência nisso, porque as técnicas mudaram e eu fiquei muito preso naquilo. É trabalhoso pra caramba, né? As pessoas acham que é só comprar o curso, mas dá muito trabalho. Dá um trabalho. E outra, você vende mais quando você mostra a cara. Sim. E quando você é criança, você não quer mostrar a cara. Sim. Você quer vender.
Então, assim, eu usei várias técnicas para poder não mostrar que era eu e Sim, tentar fazer as vendas. E aí eu consegui, com uma estratégia, eu consegui fazer algumas vendas, né? Até o meu irmão, sim. o Matheus, eu coloquei ele para ficar respondendo mensagens para mim com o script que eu montei e falei para Sim, ele assim, meu, chegou mensagem, você só manda isso aqui. A sim, pessoa, se ela clicar aqui e ler tudo, ela vai comprar. sim. E aí aconteceu algumas vendas, entendeu? Cara, Então foi não mais te ou menos. empolgou assim, né? Empolgou, então, empolgou. Só que eu trabalhava ainda na outra empresa. Sim, Aí eu falei, meu, pô, aí para eu poder escalar aquilo, aí foi quando eu tive a ideia, a primeira ideia de melhorar meu copyright. Porque o script que eu usava, sim. né, eu nem sabia que era script o nome, né? Pra mim era só um texto ali que eu copiava e Você colava. pensou nele, Não, né? não, eu copiava e colava já de Ah, uma sim, estratégia que já existia e fazia. E aí depois eu fui entender que a linguagem que a gente usa, ela, pô, sim. ela muda tudo. Aí eu fui É, estudar mas copyright e tal. o copy também é uma coisa muito antiga, mas pra gente aqui, chegar da gente como uma estratégia, como técnica de venda é meio nova, né? Porque a gente tinha um texto de venda, assim, mas não Sim, pensava que tem toda uma lógica ali por trás daquilo, né? é, De análise comportamental e tudo, tudo né? isso. Gatilho E aí mental. uma coisa foi puxando a outra, né? Eu estudo neurociência por hobby, né? Eu Sim, gosto. Então assim, eu comecei estudando a neuro, aí eu vi que dava para juntar neuro com marketing. Aí eu sim, vi que existe o neuromarketing, que é uma forma de persuasão e sim, de técnicas de gatilhos emocionais para poder você vender. sim. E aí foi quando eu comecei a estudar mais. Cérebro humano, emoções, lidar com sentimentos. Só que isso, cara, foi mais útil, pra você ter ideia, foi mais útil pra mim, pessoalmente falando, do que pra mim vender, porque Sim, depois de um tempo eu comecei a usar na minha vida sim. e eu meio que desisti das estratégias de fazer vender. E eu fiquei muito Hum, focado no meu emprego CLT, porque eu tava numa ascensão, eu lembro de virar líder, de crescer ali na empresa, então eu tava tendo sim, bastante responsabilidades e tal. Aí eu lembro que a empresa que eu trabalhava abriu uma matriz, sim. né? Na cidade mesmo, mas era uma matriz. E aí, inclusive, a minha líder que comentou, Que legal. ela foi para essa outra loja e foi quando eu comecei a ter um pouco mais de responsabilidade. Aí, assim, Sim, mesmo tendo empolgado, eu foquei em alguma coisa, né? Eu falei assim, eu preciso priorizar aqui. E como era uma coisa incerta que eu não tinha tanta noção ainda, eu sim, foquei no que era meu fixo ali e fui tentando crescer ali, entendeu? sim. Aí eu acabei deixando um Até pouco porque de a gente lado. vai criando nossos compromissos, né? É, E então, aí tem fica tudo isso. difícil abrir mão assim, né, de uma vez, né? É. É, mas uma coisa legal que você falou da agência, mas para você fazer com o filiado, praticamente você olhou tudo antes de chegar na agência, né? Então, ou seja, que nem a gente tá falando do copy, da arte, você acaba tendo que se obrigado a se deparar com essas coisas antes E até da agência, né? é, o meu primeiro estalo de dinheiro, tipo, internet dá dinheiro, foi venda como afiliado. Foi isso, meu Caramba, primeiro cara. estalo. Aí, depois eu não persisti nessa ideia Sim, e fui. Aí foi assim, o gatilho pra eu poder ir desenvolvendo as outras áreas que eu sabia que era necessário, entendeu? Aí foi sim. quando eu comecei a estudar copy, aí foi quando eu comecei a estudar storytelling. Isso pra você ver. Eu ia pra imersões, né, presenciais de 2, 3 dias. Comecei a Caramba. investir uma grana nisso. Aí o meu pai, eu lembro que ele comentou comigo, ele e era um cara que, pô, sempre passou uma visão, só que nem eu te falei, fui um adolescente meio perturbado, então eu era louco mesmo. E aí, assim, eu não tinha muito essa questão de, pô, eu quero estudar e tal, não. Depois que eu, né, da agência, assim, que aí eu comecei, pô, preciso, mano, focar nisso, é isso que eu Sim, quero, isso dá certo, né? E aí eu comecei a buscar mais curso, buscar mais palestras presenciais que tem uma sim, experiência incrível, né? Então muda sim. todo o jogo também. E aí eu comecei a investir nisso, cara. Aí eu até comentei com meu pai, eu falei, meu, não dei tanto valor pra escola, não dei quanto eu deveria, de verdade. Sim. E depois que eu saí da escola, eu comecei a investir em conhecimento. É, Pra você ver, né? Tipo, se eu tivesse, muitas vezes, se eu tivesse focado mais, eu poderia ter economizado. é. É uma verdade. Então, assim, foi uma coisa que eu não me arrependo, gostei muito de tudo que eu aprendi. E aí Ainda venho aprendendo, uma porque coisa que eu ia chegar aqui agora é que tudo que você aprendeu é muito útil, né? E cada muito vez útil. mais, né? Cada vez Exato, mais. irmão, Ainda mais exato. quando você começou a Brothers aqui, né? Era, eu até citei aqui no roteiro que a gente criou, o exemplo dele era o cartão de fidelidade, né? Que eu peguei o cartão de fidelidade, inclusive tá lá no meu Parasol, tá lá ainda o cartão de fidelidade. E é uma coisa que é relativamente simples, né?
mas faz com que você mexe muito com a sua. Acho que aquela igual a questão do bingo, né? Eu queria preencher tudo, tá? Eu queria Exato. ter todos os carimbos aqui, né? Sim, tenho, E tenho, graças a Deus, tem bastante cliente que preencheu já. caramba, que legal. E aí a gente duas coisas, né? Agora a gente começa a chegar na Brothers, né? E eu queria saber como que você começou e como que essa parte do marketing te ajudou, né? Ó, quando eu comecei, né, a gente tinha ali algumas obrigações ali já, quem ia começar junto Sim, comigo, que no caso meu irmão, sim, né? A gente teve a ideia e tal, beleza. Meu pai e minha mãe também estavam por trás ali, né, ajudando a gente com as ideias, como que ia ser e tal, não sei o quê. E a gente decidiu. Só que, cara, eu já tinha a minha base de como começar uma empresa de forma com que a gente já tente se destacar, né? certo. Então a gente não poderia começar. Já queria ter aquela Isso, que exato. chegou, né? Cara, é uma palavra faz diferença, entendeu? Sim, É um jeito faz diferença. Então, todo detalhe pra mim era importante. A gente já começar do jeito certo. E certo. lógico, depois que começou, a gente tem que manter e ir melhorando, né? Mas já tentar começar com esse, assim, num ritmo bom, já era a minha intenção. Então, eu juntei um pouco do que eu tenho de conhecimento, e aí eu conversei com meu irmão e tal, a gente, meu, ó, eu vou ficar responsável por isso. Você não precisa se preocupar com o marketing, você não precisa se preocupar com a comunicação, você não precisa se preocupar com o rosto da empresa. Eu fico com essa resposta. E aí, meu, só que eu preciso, né, de você em tal coisa, eu preciso que você cuide disso e tal. Mas assim, o meu irmão também é um cara que ele sempre trabalhou CLT. E ele é Sim, muito bom na área comercial, né? A área dele é a área comercial. sim, Só que assim, ele também estudou marketing e tal, só que é um marketing um pouco diferente do que eu estudei, né? Tanto que tem muita coisa do que eu aprendi que muitas vezes ele não sabe porque ele não aprendeu isso, né? sim. E ele tem muita experiência que eu não tenho, né? Com questão de cliente, com questão de relacionamento, que ele fez relacionamentos que duraram, tipo, muito tempo, entendeu? Legal. Então essa área dele é muito boa. E, cara, aí depois que a gente foi tentando alinhar essa questão, né? De, meu, você fica com tal coisa, a gente fica com tal Pegar o coisa. melhor de cada um ali. Exato. E de qualquer forma a gente ia ter que trampar muito, né? Sim, Isso nós já estava alinhado, nós vai trabalhar muito. Aí você cuida disso, eu cuido disso e nós vai fazendo. sim. Beleza? E aí nós começou, cara. E aí eu, desde o começo, eu já postando stories e avisando a galera e, meu, tentando engajar o pessoal o mais, sabe assim, o mais rápido possível. O Sim, pessoal precisa saber que eu abri aqui uma empresa, que eu tenho um lava rápido e uma estética automotiva. No começo era uma tabacaria também, né? Tipo um sim, loungezinho, aí tinha pessoal, tinha espaço, sinuca, o pessoal ficar bem legal. Mas aí começou a consumir muito da nossa energia, né? Porque, pô, a gente sim, trabalhava o dia inteiro, aí a gente fechava a estética, lava rápido e abria o lounge. Aí sim. ficava, tipo, das 5:30 da manhã até 11 horas, 1 hora da manhã. Aí, Ficou puxado. Mas a gente ficou durante uns 2, 3 meses com essa tá. rotina. Aí depois a gente decidiu tirar a parte do lounge, deixar só estético, lava rápido. E passou depois um mês que isso aconteceu, assim, mais ou menos. Aí onde que o meu irmão, ele, tipo, decidiu não ficar mais. Sim, Porque eu até entendo o lado dele, né? Ele sempre teve responsabilidades e, pô, na área sim, comercial o cara não ganha pouco. Se o cara é sim. bom que nem ele, não ganha pouco. Ganha pouco. É, É o funcionário mais barato que tem, né? você entendeu? Então, Porque é o que assim, mais traz, né? Traz traz muito renda. retorno, né? Sim, E ele falava pra mim, ele me mostrava o tipo de retorno que ele trazia pra empresa que ele trabalhava. Entendeu? A sim, gente tá falando de 5, 6 dígitos, então é muita coisa. sim, claro. Só que você sair de uma área comercial que você é focado naquilo e você não precisa se preocupar com mais nada, é uma coisa. Agora, quando você entra numa empresa que é sua, É, daí beleza, a área comercial ela tem que ser só uma vertente. E o resto. é uma das, né, que necessitou, né? Entendeu? Então, e o resto? É, Aí nós tem que tentar dividir. Aí foi quando começou assim, não ter tanto um alinhamento, né? E aí a gente, pô, conversando e tal, ele falou, meu, pra mim não dá. Entendeu? sim, E é que nem eu comentei também na questão financeira. Pô, final do mês ali, sobrou X, a gente vai dividir esse X aqui, mas aí cada um vai gastar esse X e o sim, retorno da empresa, e o que a gente tem que reinvestir, e o crescimento, e o marketing, tudo isso. Aí começou a ficar meio pesado exatamente pela questão. Eu entendo ele por causa disso, porque, pô, o cara tem uma família, o cara tem uma casa, o cara tal. sim. E aí de ganhar Y pra começar a ganhar A, você tá entendendo? É, tem Era que ter essa a um questão. período de adaptação ali Exatamente. e às vezes não basta boa vontade, né? Você tem que ter um período amargo ali que realmente Exato. é Tanto complicado. que é até importante eu citar, que eu não comentei com vocês, que essa tatuagem aqui, ó, que é a Sim, tatuagem que é a nossa logo dos Brothers Garage. sim, Essa tatuagem aqui a gente fez antes,
de existir os Brothers Garage, Caramba, que né? legal. Foi 3 anos antes de existir. Aí a ideia foi dele. Ele chegou em mim um dia no quarto e falou assim: brother, vamos fazer uma tatu e tal. Eu tinha Sim. praticamente completado 18 anos e eu não podia fazer tatuagem com menos de 18 porque minha mãe e meu pai sempre. Sim. Eles não gostam, né? Os dois não têm tatuagem. Meus pais também não tinham, não. Não tem, eles não gostam, de A gente verdade. é da geração que é muito mal visto, né? Os pais é muito mal É, visto, né? tipo assim, tatuagem você já tá, tipo assim, manchando o seu corpo e não sei o É, quê, né? sim, Mas assim, eu sempre, por ter essa criação, eu gosto de tatuagem, mas eu não coloco qualquer coisa no meu corpo. Então, pra mim, tem que sim, ter um significado muito importante. Pode ser um ponto, sim, mas se esse ponto tiver um significado importante, eu tatuo, você entendeu? sim, E eu só tenho essa tatuagem, porque pra mim é um significado importante, porque meu irmão veio em mim e falou, meu, vamos fazer uma tatuagem junto e tal, né? sim, Pra representar a gente, a nossa amizade, o nosso vínculo e tudo. sim. Eu falei, meu, bora. Que Bora. Aí legal. nós juntou a tatuagem, tipo, a gente viu junto, ele me mostrou, eu falei, mano, gostei. Aí nós foi tatuar no mesmo dia. Que legal. Aí depois disso veio a logo dos Brothers Garage. Que fazia todo sentido, né? Todo sentido, Todo sentido, né? entendeu? Tem um pessoal que tá acompanhando a gente aqui. A Karine tá desejando boa noite pra gente. Boa O Márcio noite. Benedito falou: boa noite, meu amigo Paulo, tudo bem? Bora marcar um futebol, hein? Ô, bora. Caldeirão da Vila aqui, forte abraço, Paulo e Eric. Parabéns pela dedicação ao seu trabalho, Paulo. Deve ser o Obrigado, Daniel que tá Daniel. acompanhando a Deve gente. ser. O Dr. Lucas Acli, né? Que ele falou: boa noite, Paulinho, Ô, moleque de Lucas. ouro, super gente boa. Né? Dr. Lucas que Não é esteve nóis, aqui doutor. também. Lucão, esse é Né? monstro. Você. E tá na corrida também agora também. Não, o Tá bichão na tá. pegada. Ô, Diego, eu que preciso ir lá, viu? Encontro Os ele na caras academia tão todo malhando, dia. tão malhando aqui na personal lá com o marido, tão na corrida. Mano, nós tá na personal. Vou lá com os caras, viu, Diego? Semana que vem. Focadaço, focado demais, irmão. Deixa eu melhorar essa coriza aqui que eu tô lá com eles. O Bruno tá aqui comentando com a gente no Instagram. Ele falou assim: estudei com o Paulo. Estou feliz de vê-lo se desenvolvendo constantemente, né? Acompanho seu trabalho, Ó, né? que legal. É, E aí o Will do G2 tá falando assim: quando que você vai levar meu carro, Paulo? Putz. Tem que levar lá, a agenda é cheia, viu? Tem que a agenda é cheia. Se você puder Irmão, deixar pra dá um quinta-feira, só. sexta-feira, Eu esquece. recomendo, não, de verdade, na mão humildade mesmo, tem É, agenda, por favor, mano, porque a gente organiza, fica muito sim, mais fácil pra todo mundo. sim, claro, Graças né? a Deus, a demanda é boa e a gente tá tentando manter organizado, né? Porque senão a gente não consegue mesmo atender, cara. Sim. E É, vai perdendo a tá, di- qualidade, né? Precisa e tá manter difícil de essa achar ideia. colaborador pra gente poder aumentar a escala, né? Sim, Então, com os colaboradores que eu tenho, que hoje no momento são 2, eu já tô tentando capacitar pra, tipo assim, a gente conseguir atender o limite diário da sim. melhor forma possível, né? Entregar a Perfeito, qualidade que tem que entregar. perfeito. Eu queria detalhar com você, né? Surgiu a Bros Garage e uma coisa que me chamou a atenção quando a gente conversou lá foi que desde o começo você já tinha já essa experiência utilizando o sistema onde você trabalhou, utilizando também no marketing você percebeu a dificuldade, né, de utilizar Excel, essas coisas, e aí você já pensou, que nem você falou, de ser profissional desde o começo, né? E aí você, mesmo que sem utilizar o sistema, você já tinha essa ideia de que você queria ali implantar um sistema, utilizar controle de insumos. Como que foi esse processo aí? Cara, eu via nas empresas que eu trabalhei como que tudo isso impactava de forma boa as empresas, de você ter uma Sim, boa gestão, de você conseguir olhar os números com facilidade do que está acontecendo na empresa, o que está saindo, o que está entrando, sim, né? Então, isso é muito importante. Aí, quando a gente começou, eu já tive uma visão de, meu, eu vou buscar plataformas, né, sim, que possam me ajudar a ter uma gestão melhor de tudo que eu preciso. sim, Controle de pátio, né, produto que entra, quantidade que usa. Por quê? Aí essa questão de a gente conseguir ter uma diversificação de números e de insights faz a gente ficar mais assertivo quando a gente vai fazer o marketing, quando a gente vai sim, conversar com o público. E aí eu comecei a buscar isso, né, para poder ter esse controle, essa gestão maior. Aí achei uma plataforma muito boa sim, e aí comecei a usar. Essa plataforma ela me ajuda muito. E sim, aí, depois com o tempo, que eu fui entrando no mundo de desenvolver SaaS, cara, eu nem sei por assim. O real motivo de eu desenvolver SaaS foi porque eu quis criar uma plataforma exatamente igual a que eu estava pagando para ter, entendeu? Ah,
Caralho. Aí eu falei, meu, eu quero criar uma minha, tipo assim, uma única, com essa mesma característica, que me entrega tudo que essa plataforma entrega, só que eu vou Sim. desenvolver a minha. E aí eu nunca mexi com programação, irmão. Nunca, zero, Chega me assim. coça também isso daí. Mano, você é louco, eu vou falar pra você, eu fiquei. Assim, quando eu comecei, eu fiquei muito com a cabeça assim, explodindo. De tentar entender primeiro pra depois começar, né? Ah, vai Porque, pra lógica de que é meu, o primeiro passo. doideira, cara. Mexer com Python, com Java, doideira. E eu nunca tinha Sim. mexido. Então, foi tudo novidade. Aí eu comecei a pesquisar, comecei a estudar, comecei a ver vídeo, comecei, fui embora. E aí eu já comecei a falar assim, meu, eu acho que agora eu consigo ir fazendo alguma coisa. Aí já fui pegando uns vídeos que me mostrava mais a prática de instalar os programas, de fazer os códigos, Sim. e fui. Depois disso, ó pra você ver, ainda eu tava meio que, vamos pôr assim, entre aspas, moscando. Por quê? Porque já existia a inteligência artificial. Isso foi Já existia as agora. plataformas no code, né? Sem botar o código É, na unha, né? exatamente, irmão. Aí eu comecei É. no no-code, ó pra você ter, assim, tudo é aprendizado. Sim. Nada é por acaso, né? É importante eu saber, é importante, mas hoje eu já não uso mais. Eu uso plataformas de inteligência artificial que desenvolve pra mim, cara. Sim. Entendeu? Através de prompt, através de um script bem elaborado. E ela desenvolve site, desenvolve landing page, perfeito, assim, um negócio surreal. Sim. E, cara, falei, olha que coisa prática. É. E, Mas também essas coisas amadureceram muito rápido, né, Paulo? Uma coisa era a inteligência artificial surgir para uma coisa ou outra, de repente o chat GPT, quando você foi ver, explodiu para hoje, um monte de coisa, né? exato, hoje a IA você consegue usar ela em várias fontes, né? Você Sim, consegue fazer mais ou menos o que você quiser com ela. Se sim. você saber usar, faz o que É. você quiser. É igual você citou aqui, né? O pessoal confunde muito a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela não cria nada, assim, né? Que nem você falou. A inteligência do SaaS está na sua cabeça, né? Agora, digitar código a inteligência que vai fazer, né? Então, Exatamente. as pessoas acham que vai substituir o ser humano em muitas atividades. É claro que essas atividades, um exemplo que eu gosto, né? Com a parte de jornalismo, uma coisa complicada é você ficar revisando o texto ou fazer um resumo. É, né, ele não desenvolveu o texto, foi eu que desenvolvi. Ah, ela fazer um resumo é muito mais fácil ela fazer, né? Que É, nem sessões que a gente tem, como pegar a sessão da Câmara dos Vereadores. Ele vai pegar o texto inteiro, 2 horas de sessão, vai pegar todo aquele texto, transcrever aquilo e organizar para os melhores textos. Ela criou alguma coisa? Não criou, ela organizou aquilo e trouxe, mastigou para uma maneira fácil, né? exato. Então, mas criar o texto não presta para fazer essa criação, coisa que o ser É, humano, coisa que a nossa inteligência vai fazer, né? exato, você falou tudo, cara. É. Quem não sabe usar IA, acha que a IA vai fazer tudo, E né? você, que nem você falou do plano de marketing. Você manda ele criar um plano de marketing, ele vai criar. Ruim. É, você Né? vai usar aonde? É, Com que assertividade? Qual o público, né? Tipo, exatamente. você tem que especificar, você tem que Sim, dar uma direção pra inteligência. E aí a inteligência ela vai ser boa naquela direção, né? sim. Se fica uma coisa assim, faz isso, ela vai ser abrangente, ela tem todo o conhecimento que existe na internet. Quanto mais abrangente, pior é o Menos resultado. eficaz, É, exatamente. é. Aí, ó, pra você ter ideia, isso que você comentou é importante. Por quê? Depois de um tempo usando, assim, uns 3, 4 meses usando a IA, o ChatGPT, que foi o primeiro, depois veio o Deep, né? Depois veio outros, eu comecei a pesquisar como todos pesquisavam, né? Ah, eu preciso disso, eu Sim, preciso de um texto tal, eu preciso de... Puxa pra mim um livro com um resumo com a melhor parte, tal. Tipo assim, coisas assim, sim, banais que eu sabia que ele conseguia fazer rápido pra mim. sim, Acabou. Depois eu fui dando uma entendida no seguinte, a IA, ela não tá ali pra ser um Google, sim, né? De eu ficar pesquisando as coisas na IA. Ela tá ali pra ela ser, tipo assim, um agente pra mim. Eu sim, preciso de alguém com uma inteligência que ela tem, com a capacidade que ela tem, com um sim. cansaço que não existe nela, né? E, É, tipo assim, de eu falar assim, meu, eu quero, vamos supor, que nem hoje eu tenho um gestor dos brother, um gestor da Faturanet. E sim, agora eu tô desenvolvendo um coordenador do Focus, que é a comunidade que eu também tô construindo ainda. sim, Então, pra você ter ideia, são agentes que têm toda a característica que eu preciso que tenha. Eu não tenho, mas é, eu puxo tudo que existe de bom sobre aquela personalidade que eu quero e mando para sim, IA. Então a IA vai virar o coordenador perfeito para aquela minha área. sim, O meu gestor das Brothers vai ser o meu gestor perfeito para aquela área. sim. Tanto que quando eu tô durante o meu dia a dia, quem faz o controle do pátio para mim é o meu gestor, né? Eu. Cara,
entendeu? Ele que me manda todos os carros que foi lavado, qual o serviço, qual o valor, já faz o cálculo, já manda total. Mano, sabe? Caramba, que legal. Então, tipo assim, é uma coisa que me ajuda muito, eu não posso negar. E tem gente que acha que a IA, ela veio pra tomar o lugar, né? Eu não acredito E nisso. acho que ela serve para responder só, que nem Só você é falou, tipo um só um Google Google. mais, mais amigável, com Que resposta é mais o jeito amigável. que eu usava. Mas aí É, depois que eu percebi, que eu falei, cara, isso aqui é uma potência que eu tenho na minha mão, eu tenho um cérebro, sabe assim, é. gigante na minha mão e eu preciso Uma usar da melhor capacidade forma. de compilação que a gente jamais teria. Jamais teria. E É, outra, a gente esquece das coisas, né? sim, A IA não. Você pode sim, falar uma coisa pra ela hoje e falar assim, ó, grava isso aqui. Daqui 10 anos você pergunta, ela vai saber. sim, Muitas vezes você falou uma coisa pra mim aqui, eu daqui a pouco você pergunta, eu, putz, claro. mano, irmão, A desculpa, gente mas tem uma limitação, né? É, entende? uma coisa interessante, né? Desse trabalho que você faz é desenvolver um trabalho tipo o car detail, né? Aquele detalhe, né? A lavagem detalhada, esse tipo de coisa, que é um conceito relativamente antigo para o segmento, mas aqui é novo, né? Então, em São Paulo já existem outras empresas que faziam isso há bastante tempo, mas tanto lá quanto aqui existe uma dificuldade das pessoas entender o que, que é o trabalho que você faz, né? Então, como que você foi trabalhando no marketing também para que as pessoas entendessem que você faz mais do que só um lava rápido, mais do que só uma ducha, né? Você vai lavar com inteligência, né? Digamos assim, você vai selecionar certinho o produto correto para aquele veículo para manter a conservação dele e é claro, de maneira detalhada, minuciosa, né? Como que foi trabalhar com a expectativa do público que foi acostumado a um lava rápido convencional aqui, né? Sim. Cara, isso foi uma boa pergunta, porque assim, no começo, falar bem sinceridade pra você, nós tentou chegar com o valor do mercado. Porque assim, você não conhece a gente, você não conhece nosso serviço. E pra você, que nem você comentou anteriormente, pra você deixar um bem que é precioso, é um carro, não é qualquer coisa. Sim, Então, você precisa, né, pô, você vai dar uma chance pra gente, você vai botar a sim, confiança ali. Vai de nós preservar essa confiança e fazer você voltar mais vezes e comentar pra sua família e falar pros seus amigos. sim, Então, assim, quando a gente começou com a ideia de, pô, o marketing deixa comigo, eu falei pro meu irmão, eu usei exatamente essa palavra que você falou. Exatamente, eu usei muito em. Meu, se sair puxando aqui no meu histórico, você vai ver. Eu sim, postava vários stories por dia falando exatamente, a gente é muito mais que um lava rápido. sim, Então isso já chamou muita atenção, porque o pessoal, eles não vinham perguntando só quanto que é a lavagem, quais os serviços que você tem, quais os serviços sua empresa oferece. Vocês fazem mais que que lavar carro e moto? Qual o serviço que você tem? O que que você faz? Então assim, você já deixou começou a ainda meio aberto, assim, né? e aí Caramba, que legal. começou a gerar mais engajamento pra mim, e aí Sim, começou a gerar mais dúvidas nas pessoas, o que que vocês fazem, o que que vocês fazem. E aí foi uma coisa muito, muito assim, como é que eu posso dizer? Da minha parte, eu quis tentar já chegar com impacto assim do quê? Na parede lá dos brother, eu já ia escrever o quê? Lava rápido diferenciado. sim, Aí, o meu irmão olhou, falou, mano, não acho bom colocar já diferenciado. sim. Aí eu falei assim, ué, mas você não acredita que nós é diferenciado? Ele falou assim, mano, eu acredito, mas eu não acho bom já pôr isso ali na parede para as pessoas verem e tal. Sim. Aí eu entendi que, tipo assim, as pessoas já iam criar uma expectativa antes de conhecer. É bom, porque aí a gente ia ter uma demanda, porque o pessoal ficou curioso, quer saber, que é diferenciado em que sentido? Deixa eu ver. Sim. E ao mesmo tempo, pô, fica essa questão também de é diferenciado no quê? E aí a gente vai ter que mostrar que a gente é diferenciado, Para o entende? público fazer esse julgamento, né? Exato. E aí, beleza. Eu concordei com ele, eu falei, mano, realmente, eu não vou pôr, mas eu vou mostrar. E Sim. aí eu comecei muito com essa questão de, cara, é detalhe. Né, o meu irmão, ele começou lavando os carros, ele ficou melhor nisso. Eu aprendi também a lavar, mas eu falei pra ele, eu falei, cara, por dentro tinha comigo. A interna, eu vou cuidar da interna dos carros. Sim. E aí eu fiquei muito detalhista nisso, cara. Por isso que hoje, quando eu contrato alguém pra trabalhar comigo, eu ensino, assim, sabe? Eu quero que limpa Sim. desse jeito aqui, ó. É Entendi. isso que você tem que me entregar, entendeu? Cara, a gente ganha cliente e perde cliente pelo mesmo motivo, é os detalhes. É. Se a gente não dá atenção nos detalhes, nós perde o cara. E se nós E o dá, nós cara, ganha. e o cara fica cada vez mais exigente, né? Porque ele sabe que você é caprichoso, então, ou seja, se tiver Isso. alguma falha, ele vai dar mais atenção que o Acontece outro, né? muito, exatamente. Acontece É. muito. Tem cliente nosso ali, pra você ter ideia, que lava uma, duas vezes
por semana com nós. Caramba. Mantém o carro assim, ó, limpo. É um dos Sim. clientes que nem eu te falei que já completou o cartão 3 vezes, 4 vezes. Os cara, Caramba, que legal, né? mano. Os caras que, Nossa. graças a Deus, a gente consegue mostrar que o nosso serviço é um serviço de qualidade. Sim. E eles gostam, entende? Aí o filho do cara também lava com nós com bastante frequência. Então, assim, Sim. clientes desse rapaz que também é empreendedor aqui da cidade, ele indica pra gente, entendeu? Sim. Então, por isso que é Aí o é uma bom coisa da. chata, né? Porque o cara que é chato, né? O Diego, então, ó, o Diego é chato pra caramba com o carro. Então, Né? Se ele deixar o carro pra lavar, nós ele. vai dar uma atenção, irmão. Nós vai dar Porque atenção. é que nem a gente falou, o homem cresce com isso, né? Tipo, tendo um cuidado ali, você quer cuidar bem, você quer, Sim, né? E você, que nem você falou, a responsabilidade, você tá transmitindo aquele seu bem pra outra pessoa e você quer bem feito, você quer cuidado, né? sim. Então, ou seja, não importa qual seja o carro, né? A pessoa quer que você tenha cuidado, tenha zelo pelo Não aquele carro. importa qual é o carro. Sim. Aí a gente, logicamente, a gente olha pro lado do quê? Tem carros que o cuidado é dobrado, triplicado. Porque a Sim. gente não tá assim. é, Não quem tem se espaço pra erro, colocar no assim, né? meu lugar. Quem se colocar no meu lugar vai entender. Né? A minha ideia aqui não é transparecer que, tipo assim, pô, os carros que valem mais eu dou mais valor. Não. Sim. A ideia é justamente mostrar que, meu, um carro que tá ali de 300, 400, meio milhão, é um carro que, meu, a minha atenção com certeza tem que ser uma atenção redobrada, triplicada. Porque Ele é mais assim, sensível, né, também. muito mais É. sensível, cara. E, é, Aquelas e, pinturas e geralmente perolizadas, quem assim. tem um carro desse, o cara olha nos detalhes. É, O cara olha o mínimo, o cara olha sim. o vão, sabe? Então, onde a gente tem que ter esse cuidado, né? Vamos pôr assim um E tem carro pouco que a parece que não mais. suja, né? A BMW, a Mercedes, tá sempre limpinha, né? O cara. Parece. Porque eles gostam de o carro tá sempre limpo, né? Um pessoal que gosta de cuidar Não, muito, você né? olha muitas vezes os carros assim, que nem a gente, graças a Deus, a gente tem bastante cliente que leva carro pra gente assim, sabe, de Sim. padrão bom, alto. E aí, cara, a gente olha assim, a gente fala, de verdade, olha assim e fala, não, esse carro tá suave. Esse Sim. carro aqui não vai desenrolar rápido ele. Hum. É um dos que mais dá trabalho, irmão. É. Porque assim, nós demora muito assim, porque é a questão, eu fico, sabe, eu fico, E meu, aparece mais, né? olha, Aparece mais sujeira, você vai aparece mais. olhando, vai aparecendo. Então, É, por isso que eu falo, a atenção ela é importante, tem que dar atenção. Muitas vezes, se você bate o olho assim, você não vê. Aí você tem que vir dando uma atenção, olhando, pá, sim, mexendo, sabe? Abrindo as costuras dos bancos e não sei o quê. sim, Aí tudo isso é o que ganha o cliente, cara. Entendeu? É o que claro. ganha. Se o cliente ele entrar no carro, ele vai ver que tá limpo. Mas se ele for olhar, ele tem que ver que tá Sim. limpo. Se ele for olhar, se ele falar, deixa eu ver se limpou. Deixa eu É. ver se fez. Entendeu? Eu É. penso muito assim, então. Então, Eu tem tento uma parte ali transparecer isso. que faz muita diferença, né? É igual pra mim também, é uma coisa que eu cresci, né, lavando carro junto com meu irmão e com meu pai e tal. E aí percebia, assim, você abriu a porta e ficou no canto da porta a sujeira, porque você não teve atenção de passar ali, porque você joga água, não atinge ali, você limpa por dentro, também não atinge ali. Os vão de porta É, é. né, você acaba pegando isso, né? E, e aí uma coisa que eu achei legal foi esse leque de serviços que você ofereceu, né? Você pensou, o que que você pensou primeiro? Em trazer algo que não tinha esse serviço mais premium para cá? Ou você já tinha intenção de fazer um trabalho mais detalhado e falou, vamos ver se se encaixa para a cidade, né? Na verdade, a minha intenção principal foi trazer serviços mais detalhados, Sim. as pessoas verem que o nosso serviço ele tem um diferencial. E o diferencial é justamente no detalhe. É isso, a minha intenção Você era já essa. queria um trabalho mais premium já para Isso, cá. desde o começo. Aí, que nem eu tinha comentado que eu não terminei a linha de raciocínio, eu comecei com um valor padrão. Aí Sim, depois eu fui, né, aumentando, agregando o valor, né? Não, sim, não é a questão do preço, mas agregando o valor. E aí as pessoas elas foram enxergando esse valor e teve uns ou outros, coisa pouca que, pô, Paulo, mas, pô, mantém o meu aí, pô, mas você vai aumentar, pô, não sei o quê. sim, Aí, assim, o meu argumento, ele sempre vai ser um argumento bem sim. passivo, na questão do quê? Eu falo, irmão, desculpa, cara, mas se você não consegue enxergar valor no serviço que tá sendo feito, né, mano? É, Tipo assim, a culpa não é minha. Eu sim, entrego o melhor. Você sim, gosta do meu serviço? Aí o sim, cara, pô, eu gosto. Fala, você acha que fica ruim pra você 10 reais a mais? sim. Pô, Paulo, mas é 10. Mano, mas fica ruim de acordo com o que a gente entrega? Pô, não fica. Eu falei, então, mano. É, Então, isso. assim, vai de cada um. Mas se a pessoa não enxerga o valor,
talvez a pessoa não seja um cliente bom. É, até porque tem o seu público ideal, né? Que nem você falou, Entendeu? talvez esse não seja o seu público ideal. É, Vai ter o basicamente mais isso. barato para ele e vai ter o para quem dá valor àquele tipo de trabalho, vai ter seu cliente, né? É, depende do que você quer, né, pro momento, né? Às vezes Sim. chega um cliente, e aconteceu muito, acontece hoje com frequência. O cliente chega e fala assim: irmão, tem como você só dar um tapa? Ah, pum. Sim. Mano, se eu ali, vamos supor, que você chegou e pediu isso pra mim, aí ali tá de boa a rotação aí da empresa, eu falo, mano, beleza, vou te atender. É difícil isso acontecer, já Sim. aconteceu com uns dois, três clientes assim, mas é difícil. A maioria eu falo assim, cara, não consigo fazer o Uhum. serviço assim. Ah, meia boca, tá, pum. Não dá, irmão, desculpa. Você Sim. tá com muita pressa, eu recomendo fulano, recomendo ciclano, que Sim. aí você já vai ali e consegue talvez, né, já desenrolar pra você. Aqui o nosso serviço, ele é um serviço que a gente gosta de dar uma atenção, né? Sim. E aí uma coisa que o meu pai ele me fala muito, que é o seguinte, cara, se o carro sair dali, ah, pô, só deu um tapa. Aí vai sair sujo, vai sair com o pneu É. mostrando sujeira, vai sair às vezes uns gatinhos na esfregação. Nossa. Aí, pô, irmão, você chega num lugar e você, os seus amigos, ou quem você tá ali no ambiente, olha o carro e fala, pô, mano, que isso tá feio isso aqui. Onde Sim. você lavou? É. Isso é ruim, mano. Então, tipo assim, inconscientemente a pessoa não tinha a intenção de queimar a minha empresa. Mas no automático eu contribuí com que isso acontecesse. Porque eu fiz um É. serviço de qualquer jeito, Não, com entendeu? certeza. Então, E o pior, né, que você mesmo concordou com aquilo, né? Tipo, exatamente. Eu foi... falei, não, tá bom, vou fazer. é, Mas aí é, quando a gente pensa um pouco mais adiante, a gente, pô, não é isso que a acaba não gente valendo a entrega. pena. É, não é isso que a gente entrega, Até entendeu? porque tem oferta para todo mundo, né? O cara, É. né, tem essa questão, né? E essa parte dos serviços, teve algum assim que você deixou de fazer? Falou, ah, não tá valendo mais a pena trabalhar com esse. Como esse que você citou, uma lavagem mais simples, ou uma ducha só. Você falou, ah, não vale mais a pena, agora eu tô com uma demanda boa dessa lavagem completa, e essa vai manter, e alguma outra coisa você deixou de fazer? Aconteceu. É que nem eu falei, essa questão de fazer serviço rápido de qualquer jeito, porque o cliente está com pressa, a gente não faz mais hoje na empresa. E uma coisa que a gente parou de fazer, que eu cheguei a agregar lá um tempo, ficamos acho que durante uns 6 meses fazendo serviço de funilaria e pintura, né? O Certo, galpão do meio ali, ele virou funilaria e pintura. sim, A gente chegou a fazer alguns serviços de funilaria e pintura, mas aí o colaborador que era o meu funileiro, que ele tinha mais de 30 anos de experiência, ele sim, acabou saindo, então a sim, gente não conseguiu achar um profissional com a mesma qualidade dele, e aí sim, a gente acabou, meu, não vai dar certo. Eu não quis me empenhar, meu pai ainda chegou em mim e falou, mano, você não quer aprender a fazer? Eu falei, não, sim, sinceramente eu não quero aprender a fazer isso. Aí, beleza, a gente acabou deixando de lado isso aí. E os serviços que a gente oferece desde o começo, a maioria ainda permanece, né? A gente está sempre tentando dar uma melhorada em alguma sim, coisa, só que a gente está com uma ideia agora que vai vir pro ano que vem, sim. já em 2026, uma ideia que promete, cara, uma ideia que eu quero que a gente consiga trazer para a cidade uma coisa mais inovadora e mais tecnológica para poder fazer serviços melhores. E eu, lógico, Legal, eu quero que o pessoal enxergue o valor que isso vale, porque é um investimento pesado que a gente vai ter que fazer. certo. Então, eu não quero mais ter que, vamos pôr assim, pô, a gente vai continuar lavando o carro, vai continuar com lava rápido, mas a maioria dos serviços vai ser premium de estética, vai ser com horário agendado, com tudo certinho, sabe? Pra gente Sim, poder, que nem eu comentei com um cliente meu que também tem uma empresa, a gente conversando, eu comentei com ele, eu falei, cara, minha ideia justamente é o seguinte, eu conseguir escalar a minha empresa, né, sem ter que trabalhar tanto que nem a gente trabalha com o Lava Rápido, por exemplo. certo. Então, assim, a gente Gerar maior qualifica valor melhor agregado possível. e isso, a gente qualifica melhor os clientes, né? Então a gente vai ter que fazer uma qualificação, um filtro. Sim. Eu tenho certeza que no começo vai ser um pouco difícil Ter das uma pessoas resistência. entender, de Sim, falar assim, pô, será que vale e tal. Mas, meu, tenho certeza, os primeiros clientes que botar fé e já conhecem o nosso serviço, sabe da qualidade que o negócio é de entregar, com ferramentas mais apropriadas a gente vai conseguir entregar melhor do que nós entregamos. sim, Esses clientes vão servir, lógico, de eu pô, vou fazer o marketing e as pessoas vão ver que vale o valor que a gente vai estar cobrando ali para poder fazer o serviço. legal. Entendeu? E aí a minha ideia é aumentar o ticket médio sem ter que ficar lavando muito carro assim com o valor que a gente lava hoje. Porque Sim, na cidade o pessoal já fala.
Já Por causa acontece. do volume, agora você tem o menor volume, maior valor agregado, né? Isso, né? Pra gente poder trabalhar com uma demanda menor, né? Sim. Qualificando mais os nossos clientes e aí fazendo com que a empresa aumente o faturamento mesmo com uma demanda menor. Então a Sim. técnica é agregar valor Foi assim mesmo que, no que serviço. as empresas de carro fizeram depois da pandemia, né? Então hoje tem carros mais caros, só que mais completos, né? Não tem mais aquele pé de boi que a gente falava, né? Com o Entendeu? retrovisor preto, para-choque preto, esse tipo de coisa. Então Exato. aumentou o valor do veículo, mas também aumentou A a qualidade, aumentou qualidade, né? tudo o que é o Os recursos, né? O conforto, né? conforto, né? Toda essa Exatamente. parte, né? E uma coisa que, inclusive, que eu estava citando isso era essa parte de planejamento, né? O que que você estava pensando para o futuro. E eu acho que um problema do serviço, assim como a gente tem lá na Filtratemp, até no registro de marca, é essa escala, né? Então, você depende muito dessa parte operacional, depende de você ou estar com um público com uma estrutura muito inchada, com um custo muito alto, aí você tem alguma sazonalidade, você está, sabe, inchadão, né? Com muita coisa, com muito custo fixo. E, você já deu um spoiler aí, né? Você quer melhorar, mudar esses serviços, né? Mas permanecer nessa linha, né? Nesse Isso, tipo de car detail também, exato. certo? A minha intenção vai ser essa, continuar trabalhando com esse nível de qualidade, Sim. agregar mais nas ferramentas para a gente poder ter uma eficácia melhor, a gente conseguir entregar uma qualidade melhor, a gente Sim. conseguir fazer com que a satisfação do cliente seja mais perto do 100% possível, Sim. né? É difícil, é impossível praticamente nós conseguir a sua satisfação completa, assim, sabe, Porque cada mas pessoa tem suas próprias necessidades, assim, é diferente, exigências e né? tudo. Mas a intenção sempre vai ser essa, de tipo, meu, eu quero investir aqui para poder trazer a satisfação para meus clientes. Eu não quero investir aqui, pô, lógico, né? Eu vou estar sendo mentiroso se eu falar, pô, não quero ganhar mais. Eu quero, só que eu quero ganhar mais sem ter que trabalhar muito e mesmo assim conseguir entregar o que você precisa, irmão. Você precisa do Sim. quê? Você precisa disso, então não vai entregar para você. De maneira muito mais inteligente, né? Muito mais inteligente, muito mais prática, né? Muito melhor, muito melhor. Então, Certo. a gente, com as ferramentas certas, a gente vai conseguir entregar isso aí. Tenho certeza. Já tô pesquisando, já tô vendo os valores, já tô correndo atrás. Que legal. Perfeito. E uma coisa que você percebeu, porque você era um jovem empreendedor, ainda é muito jovem, né? E o que que você enxerga qual era a principal dificuldade de começar uma empresa aqui? Porque essa por exemplo, do car detail, esse tipo de detalhamento, você não teria dificuldade de fazer, de explicar, digamos assim, isso em São Paulo, né? É, esse é um exemplo, mas qual outra coisa que você percebeu que é mais difícil por ser aqui no interior de São Paulo? Eu percebi muito isso que você comentou, é verdade, então não preciso citar, mas eu comentei muito, assim, eu percebi muito que as pessoas, elas seguram muito o dinheiro na questão de, elas não me conheciam, né? Certo. Aqui, a cidade que a gente mora, aqui em Nazaré, é uma cidade que as pessoas, elas são muito amigas e famílias, Sim, né? A cidade basicamente é composta por amigos e famílias. sim, Então, você é da família X, aí a pessoa, não, sei quem é. Ah, você é da família Y, a pessoa, nossa, legal. sim, Tipo assim, então é muito essa questão. Aí, cara, que eu percebi que as pessoas, elas não estavam enxergando o valor do que a gente estava entregando. sim. Isso foi uma dificuldade pra mim, por quê? Porque aí todos os clientes que entravam ali, chegou um dia assim, ó, de verdade, eu não me comunicava tão assertivamente com os clientes. Eu, lógico, queria vender meu peixe, então eu explicava sobre o produto, sobre o serviço, tudo bonitinho. Mas depois que eu comecei a ver essa dificuldade dos clientes, tipo, não querer pagar de verdade, Sim. aí eu fiquei pensando, né, meu, o que que eu posso fazer? Chegou um dia de manhã, eu falei assim, ó, agora é o seguinte, eu vou começar, falei com meu irmão, falei com meu pai também, eu falei assim, ó, eu vou começar a explicar melhor o serviço, né? Eu vou ser mais Certo. detalhista, eu vou entregar mais valor na explicação antes de entregar o valor na execução. Sim. E aí, cara, isso fez diferença, Caramba. entendeu? Quando eu entreguei Você mais, explicou já o que que você ia fazer. tipo assim, minuciosamente, porque muitas vezes qualquer dúvida que a gente deixa na cabeça do cliente, o cliente ele fica com receio de soltar o dinheiro, né? Sim. Ele fala assim, mano, será? Pra que vale tudo isso? Entendeu? Aí a gente tinha que tirar esse será da cabeça dele, né? No caso, Sim. a gente e eu, né? Porque eu sempre Sim. fui ali a pessoa que se comunica com os clientes, que conversa, que gosta disso, né? E aí, meu, comecei a fazer isso. Ah,
você faz polimento? A gente faz polimento. Além de a gente fazer o polimento, a gente tem 2 tipos de produtos que a gente aplica depois do polimento, que é o cristalizador e o vitrificador e tal. E começava, o cristalizador serve para isso, a garantia é essa, blá, blá, blá. A vitrificadora é de forma rápida, direta, e aí o cliente ficava. Aí eu, você tem alguma dúvida, irmão? Não, era isso. Tá, então como é que faz pra fazer? Tá, tem que agendar, tem que agendar. Aí quantos dias? De 2 a 3 dias, depende do carro. Aí eu olhava o carro e tal, aí já dava o orçamento, porque o orçamento nosso de estética ele é baseado na avaliação presencial do veículo. Sim. Cada carro é um carro. É. Aconteceu muito no começo, irmão, de eu me lascar de verdade. Eu Carro vou cobrar. preto, cara. Mano, não, eu vou cobrar aqui, pô, eu olhava na. Sim. Fiz isso, ó, pra você ver, o erro. Fiz isso no Google, né? Sim. Qual é a média do valor que a gente cobra pra poder fazer um polimento e tal? Sim. Aí saiu lá um valor. Fiz isso umas 3 vezes. Aí eu falei, meu, tá na média esse X aqui, eu vou cobrar isso. Sim. Aí o cliente, vocês faz, é tanto, é tanto. Eu nem perguntava o modelo do carro, não perguntava a cor do carro, não perguntava o estado do carro. Chegava lá, irmão, não pagava o que eu usava de produto, você tá entendendo? Então assim, O cara quer a funilaria junto com É, o polimento. exatamente, mano. Aí eu me lasquei, assim, ó, de verdade. Sim. Tive esses erros, né, que a gente, pô, normal, comete. Sim. Aí é mais prejuízo do que lucro. Mas a ideia mesmo assim, depois que eu via que era prejuízo, eu falava assim, meu, já que eu não vou ganhar aqui no dinheiro, eu vou tentar entregar pelo menos o melhor pro cliente voltar depois e querer mais e recomendar, e aí eu vou estar ganhando aí. Sim. É isso. E aí eu sempre pensei dessa forma. E aí, É. mesmo errando na escolha e tendo ali um lucro, né, às vezes nem tendo lucro, ou um lucro muito, muito mínimo, eu falava, meu, já tá aqui. O erro foi meu, né? O cliente perguntou, eu falei o preço. Então agora eu Sim. vou desenrolar aí. E serviu de lição para você Lição. não cometer mais nesse erro, né? Exato. E isso é uma coisa que tem etapas que a gente não consegue pular, né? Não consegue se antecipar a elas, né? Vai ter que Entendeu? acontecer a primeira vez, né? É. Para você fazer um ajuste ali. E é uma coisa muito interessante, né? E uma coisa que eu acompanho, você acompanha as suas redes sociais, e uma coisa legal que você citou, o aprendizado, a leitura, tudo, e você continua nessa linha, né? Você continua a buscar a evolução, continua a buscar a melhoria do seu aprendizado, e você está seguindo ainda, cuidando do corpo, que nem você falou, da corrida. O William veio aqui, o Diego lembra, que ele falava muito que era um equilíbrio, né? Um espiritual, ou seja, você está bem com você mesmo, com a sua fé, a parte mental, né, do ser, aí a parte física também, né? E como que você segue com essa sua rotina, né? Cara, eu vou falar pra você a verdade mesmo. Eu gosto muito da vida que eu tô tendo hoje. Muito, assim, Sim. ó. Eu sinto o maior prazer de abrir o olho e levantar da cama. Aí Sim. eu já penso no seguinte, eu sei o que eu tenho que fazer, né? E Sim. aí eu já começo, meu, preciso fazer isso, já preciso fazer aquilo. Aí eu já tenho as minhas responsabilidades do dia, meus compromissos, aí eu já vou separando tudo bonitinho. Coisas que eu não falho, que é o meu treino, não falho. Sim. Cara, eu só falho mesmo se for uma coisa muito, Necessidade da vida, assim, que você muito. Mas tem que... que ser muito, porque dependendo eu falo, calma aí, eu vou dar um treino, depois eu vou, tá ligado? Tipo, é esse nível. Porque eu não quero cair na bobeira de perder o hábito e a disciplina que eu venho desenvolvendo. Porque, cara, hábito é uma coisa, uma das outras coisas que meu pai ele frisa na minha mente. Sim. Ele fala assim, filho, uma das coisas que você tem que ter, mano, disciplina em tudo. Sim. Tudo. A disciplina, ela vai dominar, sabe, o jogo. Então, quando você tem disciplina, cara, você não chega atrasado, você consegue entregar o que você prometeu, sabe? Você faz o que você falou que você ia fazer. Disciplina é o que manda, né? Eu vi muito falar disso, né? Porque a motivação tem dia que você não tá motivado, tem dia que você Motivação não tá. Agora, é isso. disciplina você todo dia, né? Irmão, você acha que eu vou treinar todo dia felizão, com um sorriso no rosto? É. Não vou, tem dia que eu não quero estar lá. Mas é a mesma coisa da gente escovar o dente. Sim. Pô, você cria o hábito, né? Aí já fica uma coisa tão natural que você fala assim, meu, Sim. eu vou lá, é natural. Mas pra mim desenvolver isso foi uma coisa que demorou. E desde o começo eu gostei de mostrar. Desde o começo, quando eu comecei a treinar, eu gostava de mostrar nas minhas redes sociais, ó. Sim. Tô me desenvolvendo, tô buscando mais isso, lendo sobre, né? E fui mostrando que isso funciona. Aí eu fui pegando vários insights de livros, vários, e fui montando na minha cabeça, assim, uma forma de eu ter umas ações baseadas no que eu aprendi, né? De eu falar assim, meu, isso daqui eu preciso colocar em prática, deixa eu ver como que eu faço. Aí eu ia tentando mostrar, tipo assim, no meu dia a dia, o que eu aprendi, se eu aplicasse, ia me dar algum retorno, pra mim ver se tá funcionando ou não.
Sim. E aí eu até chegava no meu pai e falava assim, pai, mano, eu tô fazendo e não tá dando em nada isso aqui. Meu, isso aí você não vai conseguir ficar enxergando assim do nada. Sim. É um processo, você vai. Continua, continua, você vai ver. Sim. Beleza, e eu continuei, fui persistindo e fui fazendo. Aí daqui a pouco eu comecei a ver resultado. Aí eu falei, ó, isso aqui funciona. Legal. É. Aí eu falei, ó, isso aqui funciona. Comecei a aplicar outras técnicas. Aí eu falei, opa, depois de um tempo, mas tempo que eu digo, 3, 4, 5, 6, 7 meses, pra você enxergar um resultado, irmão. Caramba. Tem que ter Entendeu? essa resiliência, né? Tem que ter, senão a gente não consegue, entendeu? Mas é uma coisa muito legal desses compartilhamentos que você faz, do que você está fazendo, porque é, é uma coisa que tem gente que está ali acompanhando. Claro que vai ter gente que está acompanhando só para julgar, mas tem muita gente que está acompanhando ali e se sente motivado, vê que aquilo dá certo, ou quer ter um resultado também, seja intelectual, seja de aprendizado, seja físico, né? E quando você vê alguém próximo seu, é que nem eu tô assim lá no trabalho. Nunca gostei de academia, gosto de pedalar tudo, mas sabe quando você vai sendo atropelado pela sua rotina ali? E aí as meninas do trabalho agora estão focadas, né? Estão indo pra academia, outra tá andando de bicicleta, outra tá andando, e aquele ambiente vai te contaminando assim também, né? Exatamente. Aí você É, não vai querer ficar, vamos pôr assim, né? Pra sim, trás, né? Você vai falar assim, pô, todo mundo tá indo no maior exatamente. caminho bom. Se você olha o ambiente e você vê que o ambiente não tá indo pra um caminho bom, você não vai Sim, se juntar, porque você fala ali não vai dar bom. Agora exa- você vê todo mundo ali indo, né? Você fala assim, sim, pô, estão fazendo, estão cuidando do corpo, estão estudando mais, estão sim. ganhando mais, estão crescendo. Por isso que eu acho legal que Vou me você juntar com essa compartilha. galera. É. E às vezes as pessoas não reagem tanto quanto a gente imagina, né? As pessoas às vezes estão absorvendo aquilo, tá pegando para ela, ou serve como um gatilho para ela correr atrás também. Putz, o Paulo tá participando da corrida ali que tá tendo ali em Atibaia, tá tendo no que tá acontecendo em Perdões. Putz, eu vou procurar saber também como que faz para correr, vou Sim. pegar o jeito também e querer ir atrás. E esse cara não vai dar um curtida, não vai dar um comentário, mas mudou ele, né? Às vezes eu acho que isso é uma coisa que é interessante da rede social, né? A gente é, tem a mania só de tentar mensurar ali o que a gente consegue ver, o que a gente consegue É. medir, mas tem uma parte que a gente não consegue medir, né? Tem É, muitas pessoas que às vezes não quer mostrar, desculpa, não quer mostrar que veio de você. Às vezes uma pessoa que sim, cresceu junto, às vezes uma pessoa que sim. subiu junto. Aí Ou a tá pessoa numa não cidade quer. muito pequena, É, né? às vezes a pessoa não quer mostrar que você motivou ela. Sim, Não quer, depende, sei lá, cada um é cada exato. um. Mas, cara, a minha intenção de verdade é poder agregar Sim, de forma positiva, de as pessoas olhar pra mim e falar assim, cara, esse cara é um cara que vale a pena tá perto, vale a pena conhecer, vale a pena, porque a minha intenção nunca vai ser prejudicar as pessoas, nunca vai sim, ser. Eu não sou bobo, você não vai conseguir, você tem que ser muito bom pra você me fazer de tonto. Só que eu quero te ajudar, cara, de qualquer forma eu quero sim, te ajudar. Então, tipo assim, eu vou servir você, porque eu entendi que uma das coisas mais importantes da vida é servir. Então, quando a sim, gente serve, cara, você pode me fazer mal, mesmo eu te ajudando. Eu sei que eu vou ter meu benefício uma hora e você vai ter, né, sim. a sua lição uma hora. É isso. É, que você tem que colher aquilo e meu pai me ensinava isso, né? Peguei muito disso. Minha esposa também reclama às vezes, você ajuda muitos outros, você faz muita coisa pelos outros. Cara, mas isso é uma questão natural minha e sei que as pessoas podem não retribuir ou não reconhecer alguma coisa que eu fiz por elas, mas é um defeito delas, não meu, né? Mas o fato de você fazer, eu não sei a É, sua intenção, mas eu acredito que seja que nem a minha. Eu não sim. faço querendo, Exatamente. entendeu? Eu não faço querendo. Você se sente bem, é uma coisa, Exato, e é, mano. é uma coisa da sua, sabe, da sua índole ali. Você vai pegar, vai ajudar alguma coisa, eu sei que vai ser, e ainda mais, principalmente que eu vim da tecnologia, quando alguém me pede alguma coisa, acaba sendo um pingo ali pra mim fazer aquilo, entendeu? E a pessoa às vezes está se matando com aquilo, então É, é uma coisa acontece, simples pra mim, acontece. fácil pra eu poder ajudar a pessoa, não me custa nada, né? E é uma coisa que me incomodava muito, que a pessoa fala assim, não, por que que você não cobra pra fazer? Por que que você... Não, cara, é uma coisa que não vai me atrapalhar. E às vezes eu ajudei aqui a arrumar seu computador e você tem uma picape, você me ajuda a carregar alguma coisa ali que eu preciso. Isso, cara. Mas não necessariamente, não é porque você é obrigado a me ajudar, mas é, é Meio que um. uma mão lava a outra, Exatamente. né? A Você gente não não tá faz sozinho ali. esperando, É, mas
A gente não tá sozinho. A gente precisa de pessoas, né, cara? É. Ó, eu aprendi recentemente uma coisa que eu acredito que você já deve até saber, né? Você é É. ligeiro nessas partes. Cara, quando a gente tem contatos, a gente tem o que mais vale, ao invés de nós Sim, pensar no dinheiro. sim, Os contatos, eles trazem o que a gente quer. sim. Os contatos certos, a gente ganha acessos que a gente não teria se nós não tivesse contato. Exatamente. Entende? Então, é isso, cara. Depois que eu peguei essa visão, eu falei assim, meu, é um outro insight pra gente, pô, valorizar mais as pessoas. De falar assim, meu, o Né? ser humano é o ser humano, pô. A gente é especial, a gente é racional, a gente sabe muito, então a gente precisa se ajudar. A gente vê como é que tá hoje em dia e o mundo, né? Sim. Eu, pelo menos, acompanho. Eu sou um cara que eu odeio governo, mas eu acompanho. Eu faço parte, eu tô aqui, eu acompanho. Você tá aqui, te reflete em você. Ainda mais por eu ter empresa e Sim. piorou. Piorou. Entendeu? Piorou. Então eu gosto de estar por dentro, entender e ver pra onde que tá indo, ver o fluxo que tá seguindo. E aí eu fico buscando muito conhecimento em relação a isso. Eu falo, meu, Sim. realmente tá difícil de encontrar pessoas que queiram agregar de verdade. De falar assim, meu, eu quero te ajudar, Sim. cara. Independente de qualquer coisa, eu quero te ajudar. Né, e vocês estão uma coisa importantíssima. Eu sigo muitas pessoas, participo de encontros empresariais e é uma coisa eu vi que me marcou. Ele falou assim, ó, quando você se conecta com o Paulo, você está só se conectando com o Paulo, você está se conectando com a rede dele. Então quando eu falo, Paulo, eu precisava de um cara aí que fizesse tal coisa para mim, você tem alguém para me indicar? Então, ou seja, eu tenho Exato, irmão. acesso às pessoas que você conhece, né? Cara, contato Então, é valioso, né? muito valioso, até porque a gente vai criando essa reciprocidade, né? Então, putz, eu te indiquei um cara aí, putz, Eric, eu tô precisando de alguém para trabalhar, ó, tem um cara aí que eu vou te indicar, e aquilo vale mais do que dinheiro, porque ó, se eu chancelei o cara, se eu falei que o cara é bom e você Ele pode vai chamar trazer um ele, retorno, né? a sua expectativa é lá em cima Exato. e você também vai dar crédito para ele, ó, não, o Eric não ia me indicar alguém Qualquer que um. qualquer um, entendeu? Para o cara dar colocar o nome dele e assinar ali, digamos assim, né? E que assina embaixo, inclusive é É, um termo que a gente usa, né? Isso aí é assina exatamente. embaixo. Eu acho muito valioso. E é que nem você falou, é uma coisa que aquilo vai agregando muito. Né? Eu conheci o Paulo agora, tô conversando com ele, a gente se conectou num evento e tal. E eu não tenho nada assim que possa ajudar o Paulo, mas é alguém que eu vou ligar para ele quando eu precisar, alguma coisa, vou pedir uma indicação, né? E aí é muito rico isso, porque é que nem você se conectou com as outras pessoas que é aquela rede que ele conhece, né? Então, Exato. isso é muito legal. Então, é isso. Tem algumas coisas aqui que é, eu gostaria que você citasse, né? Inclusive, eu trouxe uma imagem aqui que você colocou pra gente, né? Que eu achei muito legal do nível de detalhe, né? É que a gente tá falando da tatuagem, né? É a nossa logo hoje dos Brothers da Sim, estética. é muito legal. Inclusive, eu tenho uma imagem aqui de um carro que Esse você carro, comprou. esse carro a gente já deu um trato nele hoje. É, Deu um trato nele hoje. não, Clientão nosso, cara. e é que nem você falou, né? Não é por conta do valor do carro, mas olha a pintura do carro, mano. É uma pintura linda demais. Ou seja, Nova, qualquer mano. erro que você fizer vai aparecer muito É, mais do que nos outros, né? exato. É, É ficou, bonito de ver, né, cara? nossa, demais, Você é demais. louco. Ficou muito bom. E Isso porque aí, eu não mostrei a interna. é, A interninha, você eu não não mostrou. gravei a interna. Às vezes não dá tempo, né? Que eu já fico, Sim, às vezes, na correria de querer entregar no tempo. Porque é sim, aquela, tem cliente. Por isso que eu gosto de agendar. Porque tem cliente que já fala pra mim, né? Fala assim, Paulo, eu preciso do carro tal hora, mano. sim, Tal hora é compromisso. Ou eu ou minha mulher vai usar, enfim. sim. Aí eu tenho que tentar ali no máximo seguir aquele cronograma pra não atrasar muito a pessoa, né? Claro, claro. Acontece, cara. É um defeito assim que eu Não, tô mas tentando melhorar. às vezes acontece, né? Às vezes tem imprevistos. Acontece. Mas assim, eu prefiro de coração. Até os clientes que eu já atrasei aí me desculpa, mas é o seguinte, eu prefiro entregar um carro que você vai olhar e vai gostar do serviço. Tipo, você vai reclamar por causa da hora, mas você não vai reclamar porque ficou ruim, entendeu? É basicamente isso, entendeu? E é pior ainda, né? Porque às vezes o Demorou e carro deixou demora, ruim. às vezes o carro demora e eu fico assim, meu, mas o cara já vai brigar mesmo, ele já vai falar, então vamos É, fazer, vamos deixar, pelo menos ele não vai falar que ficou mal feito. só vai ter o Só tempo vai pra falar falar. do tempo, exatamente. Beleza. E uma coisa que a gente vai deixar o contato amanhã, né? A gente vai deixar seu WhatsApp, vai deixar também o Instagram para o pessoal acompanhar, né? Para a gente poder ajudar nessa divulgação, todo mundo que vem aqui, né? Top, E legal. eu queria te entregar também, né? A caneca do empreendedor do interior, né?
para Muito você obrigado. ter lá guardado. Já vai né? ficar na mesa do meu escritório. Ai, excelente. Tem Obrigado bastante mesmo. gente que pede pra gente, mas só dá pra quem é o convidado, viu? Boa. Então aqui é exclusivo. É, Boa, exclusivo, boa. exclusivo. Né? Gostei. Então, tem alguma coisa que eu deixei de citar que você gostaria de falar, Paulo? Irmão, eu quero comentar uma Fala. coisa que eu esqueci até de mencionar com vocês. Eu tô desenvolvendo uma comunidade, que é uma comunidade que chama Focus. É Sim, uma comunidade que eu tô construindo ainda, né? A comunidade, ela é assim, não é uma coisa que é minha. Falar assim, o sim, Paulo é o dono, não. A ideia veio de mim, eu tô desenvolvendo, tô construindo, né? Tô sim. fazendo toda a estrutura para realmente qualificar pessoas para trazer para dentro dessa comunidade. Qual que é o Legal. meu intuito com essa comunidade? É justamente poder fazer isso tudo que a gente está fazendo aqui, que eu comentei, ajudar, Sim, agregar, não só motivar, porque a motivação, você mesmo falou, é uma é, coisa que você tem hoje, amanhã você não tem. Eu sim. quero fazer com que as pessoas que entrem dentro dessa comunidade sejam pessoas comprometidas com a própria vitória. Porque Legal. aí vai passar por uma qualificação antes, não é qualquer pessoa que vai entrar. Desculpa Sim. falar, não é. A comunidade ela vai ser seletiva nas pessoas que vai estar lá dentro. Por quê? Porque vai ter atividades em grupo, porque vai ter palestras presenciais, vai ter coisas muito Legal. legais que eu quero fazer realmente. Não é motivação. Você vai se sentir motivado? Eu espero que sim. Sim. Mas a minha intenção não é só te motivar, irmão. A minha intenção é fazer você entender que você vale mais do que qualquer outra coisa. Você é seu bem. Então, Sim. assim, não é só um treino porque é treino, irmão. É Sim. mente, é disciplina, é criação de hábito, sabe? É você conseguir colocar você em primeiro lugar e você falar assim, Sim. eu faço, eu sei que eu posso, então eu vou executar. É isso, sabe? Realmente a intenção é trazer coisas muito impactantes para dentro dessa comunidade, para fazer as pessoas enxergar o valor delas e falar assim, meu, Que essa legal. comunidade aqui ela mudou o jogo. Né? E aí não é do Paulo a comunidade vai ser de todos que estiver lá dentro, porque aí você vai me ajudar com alguma coisa, eu vou te ajudar com alguma coisa, e aí vai ter as atividades que eu vou falar assim, olha, que vamos eu e você hoje fazer tal coisa, vamos. Então assim, o pessoal vai estar ali, contribuindo, por isso é uma comunidade. Você vai Que estar legal. contribuindo, todo mundo se ajudando, entendeu? Minha Sim. intenção é essa, cara, e eu tô construindo uma estrutura boa, de verdade, Caramba. para as pessoas realmente, assim, você vai ter que passar pelo filtro, mano. Se você não Sim. passar pelo filtro, e o filtro ele não tem nada a ver com o seu corpo, ele não tem nada a ver com o que você faz hoje, não tem nada a ver. O filtro é basicamente eu quero entender mais sobre sua cabeça, como que você pensa, como é que Sim. você age. Você tem esse espírito coletivo, É né? muita coisa assim que você tem que saber responder, porque se você não souber responder, às vezes você quer responder só pra achar que você vai ser qualificado, não vai. Legal. É uma estrutura que, envolvendo o que eu gosto de estudar, que é neurociência, eu estou envolvendo várias técnicas dentro desse formulário que vai fazer com que as pessoas, elas vai dar a resposta que tem que ser dada. Que E legal. baseado tudo nas informações, vai gerar um resultado que vai falar assim, ó, você não conseguiu fazer parte aqui do filtro para fazer parte da comunidade. É isso. E aí a pessoa pode sim vir depois, se quiser fazer parte, e construindo, né, novas formas de pensar em relação àquilo, e depois fazer de novo e entrar dentro da comunidade. Que Mas a legal. ideia é essa. Eu não quero abrir a comunidade para todo mundo, porque, cara, já existe comunidades abertas. Eu já fiz uma pesquisa de mercado. Sim. Comunidades, inclusive, que são comunidades parecidas com a que eu quero construir, com o intuito que eu quero construir, de ajudar, de desenvolver pessoas. Mas a ideia de você deixar aberta deixa uma coisa muito solta, uma ponta que você não consegue amarrar depois, Sim. entende? E aí essa ponta eu não quero deixar solta, porque mesmo por a comunidade ser um lugar fechado e para quem tem comprometimento, você vai sentir, se você estiver dentro da comunidade, você vai sentir que a energia que a comunidade passa é uma energia que em outro lugar você não encontra, Caramba. entendeu? E as pessoas têm que estar nessa vibração, né? Que nem você tá Exato, é o falando. ambiente certo, cara. É. Eu vejo muitos exemplos, né? Você tá numa fruteira ali com várias frutas boas e, meu, radiantes, e uma que não tiver boa, com um pouquinho de fungo que tiver ali, vai contaminar todas as outras e acabou. E eu Sim. não quero esse tipo de contaminação, eu quero pessoas comprometidas, pessoas que falam assim, meu, é isso que eu quero, entendeu? Caramba, que legal. Espero que você volte aqui para poder falar das novidades da Brothers do ano que vem, né? Sim, E também para você falar mais da sua comunidade. Conte com a gente, conte com o Portal Conecta Nazaré, com o boa. Empreendedor Interior, porque a gente quer
Essa ideia surgiu na pandemia, né, do empreendedor anterior. A ideia era justamente essa, né, juntar essas pessoas que tivessem um propósito, valorizar o comércio local, o empreendedorismo local, porque durante a pandemia o pessoal meio que se juntou um tempo para brigar com a prefeitura por flexibilização, né, das regras, mas depois se dispersaram. Quando começou a flexibilizar, cada um seguiu o seu caminho, né, e não percebe o quanto mais forte você fica, né, se você junta as pessoas que têm o mesmo objetivo, que pensem nessa ajuda mútua, né? Então, realmente é uma coisa que vale a pena a gente apresentar para todas as pessoas, Vale a né? pena, irmão. Vale a pena para a gente poder criar sempre uma unidade forte, até porque a nossa cidade é pequena, a gente precisa ter essa. Quanto mais pessoas a gente juntar com um determinado propósito, mais fortalecer vai ser, né? Todos ganham, né? Todos ganham, É né? win-win, né? Todo, É, todo mundo tem que sair ganhando. Essa é a base mesmo de sim, tudo. De falar assim, meu, quero te ajudar, só que o meu querer não é o mais importante. Eu sim, quero porque isso vem de mim. Eu quero porque eu gosto. sim, Agora, você quer, você tem que querer mais que eu. sim, Né? Porque eu não vou fazer nada por ninguém, claro. entendeu? Essa é a verdade. Vou fazer E, nada por ninguém. e também você não tem como arrancar disso da pessoa, né? Eu posso te ajudar, mas tem que partir de você, né? E é exatamente por isso que eu tô pensando muito em uma estrutura que faz Sim, uma qualificação assim, cara, não vai ser uma qualificação perfeita, eu sei que as pessoas elas podem depois mudar, né, a personalidade, claro. mas eu quero tentar trazer o máximo sabe, de informação relevante de Sim. pessoas que têm comprometimento com a própria vida, com a própria saúde, com a própria fase mental, espiritual, intelectual. Eu quero trazer esse nível de pessoas. Que Então legal. eu estou tentando montar esse filtro bem minucioso, com questões bem estratégicas, com perguntas bem impactantes, assim, em questão emocional, em questão sentimental, entendeu? Para poder Que legal. realmente eu coletar o que é mais importante. A essência ali daquele, né? É isso, cara. É isso. Que Aí a legal. gente conseguindo ter essa essência, você falou a palavra certa. A Sim. gente consegue dar um norte e falar essa pessoa aqui, ela faz parte do Focus antes de entrar, tá ligado? Até porque tem uma parte que a gente não muda, né? Ali se aquela essência é boa, o restante você pode trabalhar, né? Você pode trabalhar em várias outras vertentes. Agora, é, que essa questão é que nem eu falo para contratar uma pessoa, né? Você contrata a pessoa por aquele conhecimento, mas o comportamento é algo muito mutável, assim, né? Então, agora a índole, a essência é uma coisa que é da própria pessoa. Que nem Exato. você falou, ela pode até tentar mascarar ali pra você. Então eu sei que você é uma pessoa muito observadora, tudo. Eu vou tentar mascarar e às vezes fica mais evidente ainda que eu tô escondendo alguma coisa, né? É. Talvez você não consiga pegar ali o que eu estou escondendo, mas você já não enxerga tanta honestidade naquela pessoa, tanta transparência. E se a pessoa não tem tanta transparência, alguma coisa de errada tem que ter, né? Já Então, não serve assim, já não vamos pôr serve, é assim. claro, né? E aí que é diferente de as pessoas que nem você falou, podem ter maus hábitos, pode ter coisa, mas aí é uma coisa que você vai Normal. construir, normal, é o do ser humano, né? Agora, quando a gente cria mau hábito para um monte de coisa, né? Até para dormir, para alguma coisa Um assim. monte, cara. Eu lembro do Roberto Carlos, que sempre foi uma pessoa que pregou bem, que quis o bem, e ao mesmo tempo aquilo estava sendo tóxico para ele. Ah, eu não uso roupa preta, não uso não sei o quê, eu não. Até a música que ele canta, se o bem e o mal existe, você pode escolher. Nem o mal ele citava, ele falava se o bem e o bem existe. Ou seja, até essa positividade dele acabou fazendo mal para ele. Ou seja, Entendeu? né, o cara tem que ter o equilíbrio, né? Tem que ter o Tem que equilíbrio. ter o equilíbrio, né? Exato. Então. Fiquei muito feliz de você compartilhar isso com a gente e conte com a gente para poder fazer divulgação, né? Inclusive, Obrigado. o ano que vem a gente vai voltar, vai fazer de novo o Mulher Empreende, o segundo encontro de mulheres empreendedoras. Conto também com as suas indicações para participar desse evento. E Legal. era uma coisa que a gente fez para a cidade, nunca aconteceu na cidade, e a gente quer fortalecer esse tipo de evento, esse tipo de movimento que você está criando, que a gente teve ajuda para poder criar em relação às mulheres empreendedoras. E eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem muito a contribuir um com o outro. E as pessoas não entendem que
eu ajudando a fortalecer o turismo, ajudando a fortalecer o comércio local. Eu tô me ajudando, tô ajudando você, tô ajudando todo Tá mundo, contribuindo, né? Você contribuindo com a tá sendo um cara que sociedade, tá né? contribuindo muito, exatamente. E a gente gosta daqui, é onde a gente escolheu para viver. Então, quanto melhor aqui for, melhor pra gente, pros nossos filhos, pros nossos pais, né? Para todo mundo que a gente quer, né? Então, Sim. eu acho muito legal. É, então é isso, né? Mais uma vez eu queria agradecer você vir aqui. Desculpa a demora para te chamar, porque a gente Que é conversou isso. logo no começo, né? E às vezes a gente vai atropelando as pessoas que a gente. Tem muita gente que a gente gostaria de falar, inclusive o Diego acompanha os programas que a gente quer desenvolver. Esse ano a gente ainda vai conversar com mais 4 pessoas, né? Mas a gente precisa ter um problema também da escala, né? A gente É, precisa manter a qualidade do programa, então não dá pra gente fazer tantos, né? Então a gente sim, vai aos pouquinhos para que todo mundo que vem aqui sinta que teve seu trabalho valorizado, reconhecido, e é isso que a gente quer fazer. E sem pagar nada por isso, sem ter que fazer um investimento. Pelo contrário, né? A gente absorve esse conhecimento que as pessoas trazem para cá e a gente quer replicar isso o máximo possível, né? Então, sim. agradeço. Então é isso, Diego. Semana que vem vai ter o programa da Roseli. Ela vai conversar com o Franklin, vai falar sobre a escola de samba de Nazaré Paulista, como surgiu, como que mantém essa escola. Então, na semana que vem, na quinta-feira, vocês vão conversar com a Roseli aqui no Face to Face. E na outra semana, que vai ser o Empreendedor do Interior, aí a gente vai anunciar logo mais. Esse episódio aqui vai estar disponível amanhã no YouTube do Empreendedor do Interior, com o máximo de qualidade possível, né? Agora essa transmissão está sendo pelo portal Conect Nazaré, mas vai estar na página específica. A gente vai compartilhar também, vai marcar, colocar os contatos da Brothers Garage para você agendar lavagem, agendar polimento, agendar os serviços que a Brother tem e também acompanhar o Instagram do Paulo, que tem muita coisa legal que ele publica todos os dias lá, então, né, para seguir o trabalho que você está fazendo. Sim. Então, é isso aí, Paulo. Alguma coisa a acrescentar? Irmão, eu só quero agradecer, de Que bom. verdade, pela Que, oportunidade e eu me sinto muito bem de estar aqui hoje e poder dividir um pouco que do legal. conhecimento, poder dividir um pouco das minhas ideias, né, Sim, para as pessoas que não me conhecem tão bem ainda pessoalmente, querendo ou sim, não, não é pessoalmente, mas já dá para ter uma noção, então claro. eu gosto muito, de verdade, de poder dividir, de poder compartilhar, de poder saber ajudar. Sim. E o convite que você fez, né, que a sua equipe fez, foi um convite assim de surpresa. E eu acredito assim, não tem por que eu te desculpar por ter demorado, porque não demorou, né? Tudo tem o seu momento, né? Sim, sim. Então, eu tô grato de qualquer forma por Claro. isso. E até porque a gente aprendeu bastante. Quando a gente conversou antes, foi Exato. antes do primeiro episódio ainda e E já. eu lembro que a gente conversou quando tinha acabado de acontecer uma tragédia lá na. Ah, é, Lembra? também. A gente foi ainda Entendeu? com a Rádio Pingo ainda, né? Teve sorte, por Você vê, sorte já mesmo não no aconteceu nada. começo já é. É. Eu acho. Meu irmão não falou nada, mas eu acho que isso contribuiu pra... porque ele quase foi pego. Quase foi. Falou assim, É. ó, Paulo, eu preciso ir para um lugar mais seguro. É, né? Eu vou Irmão, trabalhar com não, não vai dar. ar-condicionado, vou trabalhar mais seguro. Trabalha sentado de boa, né? É. Eu falei assim, Paulo, eu sabia então, brother, eu sabia que ia trabalhar aqui no sol, que ia ser difícil e tal, Correria. mas com medo de ônibus desgovernado, você não me contou, não. Do nada você tem que sair correndo pra não ser atropelado, irmão. Essa parte você não detalhou, né? Será que é mesmo? Então é isso, gente. Eu agradeço o pessoal que acompanhou a gente pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo YouTube. A gente melhorou muito, e ainda bem que o Paulo citou isso. A gente fazia com webcam, tudo, e aos poucos a gente foi melhorando. E a ideia é essa, né? A gente trazer o melhor viável, né, possível. Então é isso. Obrigado mais uma vez, Paulo. Tamo Obrigado, junto, irmão. Diego, pela condução. E não tem conversa curta com o Paulo, hein? Quem tiver a Vai, oportunidade Diego. lá, tem muito para aprender com ele. Então é isso aí, Exatamente. gente. Fico à disposição no YouTube, no Facebook. Esse vídeo vai estar disponível para todo mundo também no Instagram, né? Que a gente está fazendo a transmissão ao vivo. E é isso aí. Até semana que vem. Valeu, Diego. Falou.